Boa tarde, meio-dia, 17 minutos, 16 graus a temperatura em Porto Alegre, sábado, 3 de julho de 2021, está no ar o Dupla em Debate aqui pela Grenal até as 2 da tarde, debatendo as informações do futebol e, é claro, já repercutindo a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. Hoje, 9 da noite, na Arena Neoquímica, em São Paulo, tem Corinthians Internacional com a cobertura aqui da Grenal. E amanhã, 8h30, tem a decisão pro Grêmio, né? A decisão aí do Thiago Nunes. O Grêmio encara o Atlético Goianiense aqui na Arena em Porto Alegre. Tudo isso, já estamos aí na 8ª, né, rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro que vai ter ampla cobertura da Grenal. E a gente vai debater a partir de agora com os nossos colegas Roberto Pato Moura e também o Bruno Soares e o Nicolas Wagner para falar dessa rodada decisiva aí para a dupla Grenal. Precisa vencer. O Inter vem de derrota do Palmeiras, o Grêmio vem de derrota do Juventude. Estamos na nona rodada do Campeonato Brasileiro e tem também o Juventude amanhã às 18h15 no Ceará, Castelão enfrentando o Ceará pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional é 14º colocado, tem 9 pontos, o Grêmio Lanterna tem 2 e o Juventude, melhor gaúcho colocado, 8º, tem 12 pontos. Já conosco aqui o Bruno Soares, em seguida o Roberto Pato Moura e o Nicolas Wagner. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. E aí, Jean, tudo bem? Primeira vez eu acho que estou no ar com um amigo. Prazer, satisfação. Vamos lá para esse duplo em debate aí, bastante coisa para falar, né? Tava aqui no resenha, aqui agora troca a vibe, né? Resenha era loucuragem, era pauta, era marjana, era loucura. Aquele trio faz um sucesso, né? São da resenha. Agora... Grande Ítalo, César e também o Lacerda. Que pique estavam eles de manhã. Tava Meu forte, sonho é ter esse pique pela manhã. Tava forte, teve live aí, nossa. Um dia vai acabar, né? Um dia a gente vai extrapolar algum limite aí. Mas enfim, bastante futebol, bastante coisa pra falar, né? Hoje um jogo importante do Inter, uma rodada difícil pra dupla Grenal. O Grêmio precisando mais do que nunca vencer, senão adeus Thiago Nunes, né? Vem um treinador novo aí, se o Thiago Nunes não conseguir vencer amanhã. Eu sei que a direção do Grêmio espera muito a vitória, porque gosta do trabalho do treinador. E o Internacional que empatou fora de casa com o América Mineiro, e aí esperava que venceria o Palmeiras em casa. Não venceu, nem empatou. Precisa reagir, precisa no mínimo pontuar, mas acho que pelas dificuldades que o Corinthians apresentou, o Inter tem condições de sair com a vitória. Tem o probleminha do Caio Vidal ali, né, que fica fora. Quem será que substituirá? E será que com a mesma eficácia, eu digo, em termos de característica? Enfim, muitas coisas pra gente debater aí no Duplo em Debate de hoje, mas ao mesmo tempo que é um final de semana de jogos difíceis, são jogos que a dupla Grenal precisa vencer já. Conosco também Nicolas Wagner, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Jean, Bruno, Pato, satisfação estar em mais esse dupla do sábado. E na expectativa, né, para essa rodada do Campeonato Brasileiro, com os 3 gaúchos em campo, o Juventude também vai ter uma pedreira amanhã contra o Ceará, principalmente por conta dos desfalques que tem na equipe. E o Inter hoje, na expectativa pela estreia do Paulo Vitor, né, vamos ver o que pode apresentar esse garoto, porque é uma aposta do Inter. Claro que ele tem as suas qualidades, senão o Inter não buscaria, mas é um jogador ainda pouco conhecido, que busca afirmação num nível superior agora, de Série A. Ele estava disputando a Série B pelo Botafogo. Vamos ver as valências desse lateral, e principalmente que o Inter seja um time mais equilibrado, né? Porque a derrota contra o Palmeiras, ela poderia ter sido evitada, e principalmente considerando que estava com um jogador a mais. Então foi uma derrota doída e o Inter precisa dar essa resposta. Precisa buscar recuperação diante de um adversário que vive uma crise e não é de hoje, né? O Corinthians, nos últimos anos, tem ficado marcado por equipes com dificuldades, por dificuldades financeiras também, administrativas, e não é diferente nesse momento. E o Grêmio, claro, a questão do Thiago Nunes, né? Do Thiago Nunes, da permanência dele ou não. Eu não sei até que ponto, né, se, por exemplo, empata, mas tem um bom desempenho, se o Grêmio seguraria o Thiago Nunes ou não, mas o presidente foi taxativo, o presidente Romildo, ou ganha
ou vai buscar uma outra alternativa. E é complicado, né? Esse reducionismo, mas é a situação do Thiago Nunes no Grêmio, né? Ele vai ter que dar a resposta amanhã, vai ter que ganhar e vai ter que mudar a equipe, tanto em termos de peças quanto de postura para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Esse é o Nicolas Wagner conosco, para nossa satisfação também, Roberto Pato Moura. Tudo bem, Pato? Boa tarde. Boa tarde, Cascata, boa tarde, Wagner, boa tarde, bancada, boa tarde aí, audiência da Rádio Granal. É um fim de semana interessante, né? O Internacional necessitando aí marcar 3 pontos. Internacional que jogou no lixo a possibilidade de conquistar pelo menos 1 ponto contra o Palmeiras, sendo derrotado praticamente no final da partida. E o Grêmio em busca da sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. E não tem outra saída, né? Para o treinador Thiago Nunes. Ou tudo ou nada. Ou vence ou tá fora. Então, essa possibilidade é uma possibilidade enorme para o Thiago Nunes, porque enfrenta um Atlético Goianiense, que não é clube que está na elite do futebol brasileiro. É um meia-boca, né? Que está aí até jogando um futebol discreto, mas já tomou laço, já tomou surra nesse Campeonato Brasileiro. Eu acredito que chegue a Porto Alegre para tomar uma outra pancada. Esse Roberto Pato Moura conosco, vamos juntos até as 14h. Olha, o Ipiranga de Erechim vai vencendo 3-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Oeste fora de casa, que campanha faz o Ipiranga. Grande Júnior Rocha, hein? Você já merece todos os aplausos. Teremos o ano que vem mais um time na Série B. Dificilmente Tomara. o Brasil vai subir, mas não sei nem se vai se manter, mas tomara, mais um gaúcho aí. O Ipiranga tá horas batendo na porta, né, Bruno? Foram 2 anos batendo na trave, ficando de fora no último jogo. Ô, Bruno. E realmente tem condições para isso, manteve a base de time, tem um ótimo treinador, do qual é preciso que seja dito, eu falava ainda antes desse sucesso no mas esse comando do Miguel Ipiranga, né? Porque para apedrejar e dizer que o cara errou na tese, tem vários, mas para dizer que acertou. Verdade. O Júnior Rocha, a gente já comentava há tempos e de fato é um treinador muito promissor, faz um belíssimo trabalho no Ipiranga. E que vitória, hein? 3-1 fora de casa, tomara que consiga manter. Com essa vitória, Pato, o Ipiranga chega à liderança aí do Grupo B com 13 pontos. Bela campanha aí do Ipiranga de Erechim na Série C, hein? Não estou acompanhando muito o Ipiranga, até porque nós acompanhamos mais a dupla Grenal, mas diante dessa notícia aí, o que eu posso dizer? Que fico feliz e contente pelos jogadores, pelos dirigentes que estão trabalhando lá no Ipiranga. E está na hora do Ipiranga conseguir aí Tá dormindo aí, Pato? uma classificação que Acorda, tem... Pato. Como? Tá dormindo, tá falando pra baixo, tá aí, ó. Até parece que o Mourinho não foi Ah, apresentado. que é isso, cara? Parece que a Itália não ganhou ontem, Pato. Alegria, pra cima, Pato. Mas quem é que tá aí na bancada? Quem é que esse chinelo aí? Sou eu, Esses Pato. motofós que estão aí. Sou eu, Lucas Dias. Quem? Lucas Dias, não tá conhecendo minha voz. Não, é o Cascata, o Nicolas Wagner. Ah, mas não viu nem a São os escala, outros motofós velho. que estão aí. O Jean tá apresentando, Acho que tá bom de mortofol já, né? o Nicolas e eu. Demais. Ah, Patinho. O que vocês querem? Não, eu quero que tu fique mais alegre, tu tá meio O cabisbaixo Mourinho foi aí. apresentado, Como Pato. alegre? Alegre o quê? Ué, tu é um cara alegre. Sábado, com um baita de um sol desse, Pois é, Itália espetacular, uma classificada, maravilha. sem moleza. Como é que eu vou estar infeliz? Os caras estão te chamando de moleza aí, então pode ser moleza. Larguei vocês, hein? Tá louco. É craque esse Pato. Bom, vamos O que começar. vocês querem com o Ipiranga? Querem que eu acompanhe o Ipiranga? Não, Tem que acompanhar, né, Pato? O Ipiranga tem uma coisa que o Ipiranga tem que ver bem, assim, ó. O Ipiranga pode ser adversário da dupla Grenal no que vem, Patinho. Já não chega a ter que acompanhar a dupla Granal de perto?
Não, o Ipiranga tem Vou que... acompanhar o Ipiranga. Eu vou passar o número da Marjana pro presidente do Ipiranga, que daí na última rodada, quando tiver um jogo pra subir, ele liga pra cá e veta o Ângelo Afonso da narração. Porque nos últimos anos bateu na trave sempre com o Ângelo Afonso ali, ó. Vamos, Ipiranga! E ele reconhece que seca o Ipiranga. Seca o Tá Ipiranga. fora, tá fora. Tá fora. O Ângelo tá fora. Hoje do ela jogo já do desce, Ipiranga. né? Não vai querer o Ipiranga, né? Migueleiro total, né? Vamos Tá começar. fora, tá fora. Vamos começar a projetar aqui os jogos. O Internacional hoje deve ir a campo aí com Daniel, Saravia, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e o Paulo Vitor provavelmente deve estrear ou não. Pode aparecer Não, o não. Léo Confirmado o Borges. Léo Borges. Léo Borges? Léo Borges vai jogar. Boa, Bruno. Formação do Lacerda. No meio ali tem Dourado ou Johnny. Mais à frente Edenilson. O próprio Nonato pode aparecer ali. E o Lucas Ramos. Tem o Maurício no ataque e Yuri Alberto. O empate hoje seria um bom negócio por Internacional? De novo esse Léo Borges aí. Vai jogar o Léo Não Borges. aguento mais. Olha, Por hoje... que Léo Borges? Eu, Não sincero- tá ainda em Portugal, não embarcou. não Não deram a passagem pra ele. Não aconteceu o negócio ainda, né, Pato? Seria um empréstimo com um passe fixado, né? Mas, assim, vamos lá, né? A gente sabe que o futebol, ele muda muito. Os jogadores, Sim, às mas vezes... contrataram o Paulo Vitor pra quê? Não, pois é, vou chegar lá. O futebol, às vezes, ele nos surpreende e sempre pode acontecer, né? Mas o que a gente viu do Léo Borges até aqui com a camiseta do Inter é nada, né? Pelo menos na minha opinião, Nada de nada. não vi nada. É um jogador que não consegue chegar na linha de fundo nunca, parece que é proibido. E não consegue ter uma boa saída de bola, deixa espaço na marcação. Infelizmente, nada a gente conseguiu observar de positivo do Léo Borges. Mas o Paulo Vitor tá chegando, Pato. Talvez eu, até mesmo pra conseguir negociar o Léo Borges, de repente bota pra jogar aí mais uma vez, tenta, né? Não sei. O Paulo Vitor não tá entrosado, mas vai o Léo Borges pro jogo, né? Na formação do Laço. E o pior- O Jean perguntou, Pato, começando pelo Inter, se o empate é um bom resultado, né? Mais que um bom resultado. Eu não acho um bom resultado. Porque Mas como? Vai jogar com o Corinthians? Não, poderoso Mas porque Corinthians, tá aí poderoso informação, Corinthians em treinador crise, novo. Pato. tem o provável Corinthians aí, não já? ganha de ninguém, tchê. Tem o provável Corinthians aí ou não? O provável, Vamos buscar aqui o provável Corinthians aí não tem ninguém, né? É um time. A zaga ali é Gil, Fábio sei Santos, aqui, Fagner, Cássio. É isso aí. Tem 100 Cássio, anos a- Wagner, João Vitor, Gil e Fábio Tudo Santos. jogador com experiência, hein? Cantígio, Vai há Vitinho 200 e anos Gabriel. esse sistema defensivo, né? São 3 volantes: Cantígio, Vitinho e Gabriel, Gustavo Mosquito e Matheus Vital nas beiradas e o Jô no comando do ataque. Pois é, esse fraco. Matheus Vidal vai jogar em cima desse Léo Borges. É vital. Vamos escrever. Mas, ô Pato, é um time que tem ali algumas peças. O Jô sabe fazer gol. O Matheus Vital também acho um jogador interessante. Eu acho que os dois volantes dão uma proteção legal ali. É o Gabriel e o Cantígio, é isso, né, Nicolas? Esse Vitinho é um tripé, O Vitinho, eu confesso que eu vi poucas é vezes. da base. Mas, enfim, é um time que não é totalmente desqualificado, mas é um time que o Inter tem condições de ganhar. O Inter também não tá bem, né? Mas o Inter, como eu disse há pouco, não ganhou do Palmeiras em casa, pelo contrário, perdeu. Aliás, o Inter não ganha em casa desde a semifinal do Campeonato Gaúcho, né? E o Inter empatou com o América Mineiro fora e ganhou da Chape. Então eu acho que o Inter, se não ganhar, não é terra arrasada, não é algo, nossa, que vergonha. Cascata, Não é uma vergonha não ganhar do Corinthians. Mas Cascata. eu acho que. Fala, Pato. eu acho que o resenha com o Ítalo te fez mal. Nunca, o resenha só me faz bem, Tu tá Pato. dando o Corinthians como morto. Não. Então tu não tá ouvindo, é que tu tá me interrompendo e não tá prestando atenção no que eu tô falando, Patinho. Não, tô prestando atenção. Eu acabei de dizer que o nossa, que vergonha ter empatado com o Corinthians. Não. Ok, empatou o jogo em São Paulo, mas é um jogo que dá pra ganhar. O Jean perguntou, empate é bom resultado, tu disse que sim. Ah, maravilhoso, tu disse. Não, claro que não, Pato. O Inter tá na parte de baixo da tabela, tem que pontuar. Tem que pontuar, mas o empate tá mais do que bom. Não é que vai jogar contra 11 mortofóis. Vai jogar contra o Corinthians cheio de jogadores com experiência de Campeonato Brasileiro. Tem aí 2 ou 3 jovens, tão somente. Bah, eu confesso que não vejo essa qualidade aí no time do Corinthians. Até ontem conversávamos com o Rodrigo Vessoni, que é
o cara que mais sabe de Corinthians lá na imprensa paulista, tem o site Meu Timão, e ele dizia que o Corinthians joga feio. E é isso que ele espera do Corinthians hoje. Um E time o Internacional joga bonito, Wagner? Aí que tá, Pato. Cabe ao Inter propor algo de diferente, porque o Corinthians não vai fugir da mesma, mesmo jogando dentro de casa. Vai ser aquele Corinthians que vai tentar trancar a rua. Vai se fechar, tem 3 volantes, aí vai explorar os contra-ataques, a velocidade do Mosquito e do Matheus Vital. Mas cabe ao Inter tomar iniciativa também, mesmo jogando fora de casa. E o Inter não tem um bom retrospecto lá em Itaquera, não ganhou ainda, né? 2014 foi inaugurado o estádio, o Inter não ganhou lá. Então é um tabu pra ser quebrado. A maioria das vezes, eu acho. É. Até no ano passado, o Inter perdeu por 1-0 pro Corinthians lá num jogo horroroso. Em que o Corinthians foi Corinthians. Se fechou, deu a bola pro Inter e era o Kudê ainda, o técnico do Colorado, não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians, que achou um gol depois com o Davó, naquela atabalhoada lá do Cuesta, que foi de peixinho na bola. Então, é um contexto de jogo parecido com aquele, creio eu. Corinthians que vai especular. O Rodrigo Vessoni ontem comentou também, né, Nicolas, Bruno e Pato, em relação ao zagueiro Bruno Mendes, né? O copo cheio, o copo vazio, como ele utilizou esse trocadilho. É um zagueiro que veio do Corinthians com 1,84 m, desembarcou com 1,80 m aqui no Internacional. Por muitos aí colocado como um zagueiro baixo, mas o que esperar de Bruno Mendes? No avião. Oi? Perdeu a altura no avião. Só pode, né? Só pode, porque Saiu de São Paulo com 1,84, chegou com 1,80. Virou meme na internet, virou brincadeira aí, porque 4 centímetros não é 1, não é 2, né? 4 centímetros faz diferença pra zagueiro, né, Nicolas? É, e o Vessoni disse que nessa polêmica, na visão dele, o Bruno Mendes está mais para 1,80 do que para 1,84. Então fechamos em 1,82, né, pra parelhar. Mas O Internacional vai, Pato. hoje perde um jogador importante nessa tentativa do Internacional de reencontrar uma mecânica de jogo, que é o Caio Vidal. Esse jogador poderia ser fundamental. Jogando pelo lado direito, explorando a sua velocidade, poderia o Internacional usar ele como uma arma mortal contra o Corinthians, mas mais uma vez está suspenso Caio Vidal. E aí aquele velho problema do Inter, que a gente fala desde a temporada passada. O Inter não tem pontas. O Inter não tem pontas. O Caio Vidal é o único jogador, talvez, do elenco aí principal com essa característica. O Patrick também joga pela ponta, mas é uma característica diferente. E o resto ou é improvisação, né, ou adaptação do jogador àquela função, ou então a gurizada da base. Tem o Questinha e tem o Vinícius Melo, que é centroavante de origem, mas também joga pelo lado. E é um problema que o Inter tem, especialmente o Aguirre, que gosta de utilizar pontas. Nesse 4-1 que ele monta, 2 caras abertos. O Patrick por um lado, e aí no outro o Caio Vidal é o titular. Mas, mais uma vez, o Caio Vidal será desfalque. E aí é um problema que o Inter não solucionou. Trouxe o Palácios, Pato, achando que poderia ser esse jogador, mas o Palácios não é ponta, isso está muito claro. Vocês viram o Palácios ontem contra o Brasil? Naqueles 30 minutos que ele jogou? Foi mal, né? Arriscou algumas finalizações, mas sem sucesso. Pois é. Quando é que esse Palácios vai jogar futebol? Ele que chegou como uma grande esperança. Olha, eu fosse o Diego Aguirre, já colocaria na fogueira o Questinha. Quem sabe o Questinha não é melhor que o Cuesta, zagueiro. Quantos anos tem o Questinha? 19. Acho que dá pra botar, né? Eu não sei se titular Uma direto. oportunidade Bota no na segundo tempo. fogueira. É, exato. Bota Júlio. hoje no segundo tempo, Isso. né, pra testar. Eu até não acho que tem que colocar direto no time titular, né? De repente o menino sente. Ainda mais sendo uma partida contra o Corinthians fora de casa, que o Inter vive uma pressão por vitórias. O Nicolas há pouco trouxe esse histórico aí de nunca ter vencido em São Paulo. Mas não pode ter medo de arriscar, né? Hoje, a gente tá falando aqui, o Pato citou, e eu concordo, faz falta o Caio Vidal. O
Caio Vidal não é um jogador extraordinário, não é um cara que vai driblar 2, 3, vai decidir o jogo. Mas ele é uma peça que tem uma característica que o Inter não tem no plantel, que é a velocidade. Isso, querendo ou não, faz diferença, ainda mais em jogos fora de casa, onde tu precisa explorar em muitos momentos o contra-ataque. E aí, não tendo o Caio Vidal, a gente olha, quem pode jogar? Por que não o Cuesta? O Caio Vidal, quando o Abel chegou... Vocês lembram do Pato? Quando o Abel chegou, Pato, o Inter não tinha alternativas de jogadores de velocidade. Só o Marcos Guilherme, que não conseguia emplacar aqui no Inter. Aí colocou o Caio Vidal, o Abel, ninguém conhecia. Na base ele estava atrás na hierarquia do Monteiro, Matheus Monteiro, que acabou sendo dispensado, e estava atrás do Guilherme Pato, que também não aprovou na avaliação do Ramires. E o Abel, depois no caso, né? E aí o Abel colocou o Caio Vidal. O Caio Vidal foi bem, o Pato estava emprestado para Ponte Preta na época. E o Caio Vidal foi bem, então não dá para ter medo, já. Tem que tentar arriscar, pega o menino, se está bem na base, e coloca para jogar. Hoje tá ruim, hein, Pato? Do Alexandre Pato? Lembro. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Conheciam o Pato tão somente aqueles que trabalhavam na base do Internacional. E de repente colocaram ele na fogueira contra o Palmeiras. E ele demoliu com o Palmeiras. Então bota esse Cuesta. Falam tão bem desse menino aí. Joga ele na fogueira. Se for falar em termos de características, o Cuesta seria... Ele não joga pelo lado do campo, esse Cuesta? Sim, ele é o que mais se aproxima do Caio Vidal, em termos de características. Atacante de lado, de velocidade. A amostragem dele é muito pequena no Inter. No Sub-20 ele participou de 3 jogos, inclusive na estreia marcou um gol contra o Vasco na Copa do Brasil. E depois foi titular contra o Curitiba na semifinal, em que o Inter acabou sendo eliminado. Dá pra ver que é um jogador que tem iniciativa, ele parte pra cima, encara a marcação, busca o drible, e é importante. É um jogador que mais se assemelha ao Caio Vidal nesse aspecto, e contra o Palmeiras, no primeiro tempo em especial, o Inter praticamente só jogou e só chegou com as iniciativas individuais do Caio Vidal pelo lado direito. O lado esquerdo foi muito apagado, com o Patrick também, o Johnny, né? O Johnny não funcionou nessa função mais adiantado pelo lado esquerdo. E aí era um Inter que pendia muito para a direita com o Caio Vidal. Hoje não tem o Caio Vidal. E aí tem que ver se o Aguirre quiser um jogador com características parecidas, ele teria que apostar no Cuesta, no Cuestinha. E vamos ver o quanto também o Inter melhora a sua criatividade com o retorno do Maurício, né? Porque até o Aguirre depois justificou pela questão física não ter utilizado o Maurício. Preservou, né? Mas, olha, o Inter sentiu muita falta dele. É um jogador que vem bem. Né? Eu não colocaria o Patrick nem o Galhardo. Deixaria os dois de fora. Patrick preservado hoje também, né? Não tá jogando nada. Agora, Tá mais complicando do que jogando. projetando o Inter aí Tem no uma futuro. sequência, né, hoje, de jogos, eu acho que mais de 10 jogos na sequência, o Patrick. E aí pesa, né? Calendário, jogo em cima de jogo. arrastando. Ele tá mal, nitidamente, talvez seja cansaço, né? Tá mal tecnicamente e Mas mal fisicamente. Quando cansa, baixa a técnica também, né? Porque daí a cabeça pensa e o corpo não vai, né? Então, eu gosto muito do Patrick. Eu não vou aqui dar pau no Patrick porque ele tá mal agora, me aproveitar da situação. Não. Acho que ele é um jogador muito importante, um dos melhores do Inter, mas eu vejo até já que muita gente tá lembrando daquele Aguirre de 2015 que mexia muito no time, fala muito do rodízio, né? Mas vamos lá. Quando um treinador, e aí até dá para pegar o Renato como exemplo, no Grêmio, ele desconfigura todo o time. Ele coloca todo o time em reserva para preservar. Porque os jogadores não são máquinas, né? Eles não aguentam jogar quarta e domingo sempre, né? Claro que eles vão jogar ali 1, 2, 3, até 4 partidas em sequência, mas chega uma hora que tem que tirar o pé. E aí o Edenilson estava com vários jogos em sequência, agora o Patrick está com vários jogos em sequência, e aí o Aguirre ele não tira todo mundo. Ele não descaracteriza todo o time dele. Ele vai ali e tira aquela peça que está mais cansada. Claro, sempre respaldado pelo que passa para ele o pessoal da fisiologia. Então, assim, se a gente reclama quando o treinador tira todo mundo e pede para ele tirar alguns, os mais cansados,
E aí chega um cara aqui, que é o Aguirre, e faz exatamente isso. E a gente vai dizer que é rodízio e vai reclamar. O que a gente quer? A gente quer que jogue quarta e domingo sem trocar o time nunca. Daí não aguenta, não tem como. Os caras vão cansar, os caras vão morrer. A gente tem que se decidir o que a gente quer, né? Porque senão é pau, faz determinada coisa, é pau. Aí faz diferente, é pau. É crítica sempre? Então acho que não, né, Pato? Ô Bruno, tem que jogar os que estão melhores, os que estão mais em forma. Pois é. O Patrick vem atrapalhando o esquema de jogo do Internacional. Não vem dando ao Internacional absolutamente nada. Então, tira fora. Não sei nem se o Patrick está em forma. Olhando, sei lá, aqui na televisão, me parece até que o Patrick está com algum pezinho a mais. Então, tira fora. Ficar insistindo com o jogador que está mais atrapalhando que jogando e que dando alguma coisa de interessante. Mas por quê? O Patrick tem presença assegurada de qualquer maneira no time do Internacional. Patrick está se tornando o Matheus Henrique do Grêmio. Tem cadeira cativa, sem estar jogando absolutamente nada. Pato, tem uma pergunta aqui pra ti, o Ronaldo Albuquerque, de Guaíba. Pergunta aí pro Pato, se no tempo dele, nos anos 70, 80, 90, poupavam muitos jogadores de 20 anos. É a pergunta aí porque ele comenta aqui, pois o que acontece hoje em dia é uma vergonha. Guri de 18, 19 anos cansado, isso não é cansaço, isso é preguiça, pois o dinheiro está garantido na conta no final do mês. Ele pergunta se naqueles anos, lá, 70, 80, jogadores de 20 anos eram poupados. Não, mas o futebol que se jogava naquela época era um outro futebol. Não era o futebol que se joga hoje, onde a força física, a condição física impera sobre a qualidade técnica. É um futebol muito mais rápido, muito mais veloz. Então, se o jogador está com uma forma física decadente, eu não vejo por que ele não deve ser poupado até ele readquirir a sua forma ideal. Eram outros tempos, meu amigo Ronaldo. O futebol é muito mais intenso hoje e também se jogava menos naquela época, né, Pato? Posso estar enganado, mas não eram 70 jogos por ano. Nada pra comparar, né? Era no máximo aí 50 jogos. Dá pra comparar, até na questão do lateral, né, Nicolas? Tem gente que fala, nossa, antigamente tinha laterais aí que corriam o jogo inteiro, chegavam na linha de fundo. Hoje em dia, com a velocidade que tá o futebol cada vez mais intenso, cada vez com menos espaços, acaba tendo laterais que ou são bons defensivamente ou ofensivamente. É difícil achar o completo. Enfim, é só um exemplo para mostrar que o futebol tá intenso demais, né? Não dá para exigir o que se exigia antigamente. E essa questão do rodízio, de rodar o elenco, em algum momento vai ser inevitável, né? Com jogos a cada 3 dias, em algum momento vai ter que mexer na equipe. A questão é não descaracterizar. É ter uma espinha dorsal, ter uma base, ter um modelo de jogo, não mudar 8, 9, que aí perde todo o entrosamento. Mas o Aguirre me parece que pelo menos está tentando, né, manter uma espinha dorsal e aí trocando peças pontuais. Me parece que esse é o caminho. E um outro detalhe importante, naquela época, as lesões, elas não eram lesões que obrigavam os jogadores a ficarem de fora aí 30, 40 dias. Hoje é pancadão. Hoje, com a falta de espaço, os jogadores tomam muita pancada. Os jogadores machucam em continuidade. Quantos jogadores você vê aí entregue ao departamento médico durante uma competição? Então, hoje um futebol completamente diferente. Na tua época tu não levava tanto pau, então, Pato? Não, levava também, mas machuquei muito pouco.
Machuquei muito pouco, até porque certo. os espaços que eu tinha quando jogava na Se época... cuidava bastante, Pato? Como? Se cuidava bastante na época? Se eu me cuidava? Sim, fisicamente, né? Alimentação. Se machucou mais depois sendo repórter, né? Apanhou pra jogador quando repórter. Sabia disso aí, Gil? Ah, é verdade, Apanhou. verdade. Platini deu no Apanhei meio mais dele. como repórter. Bom, Uma em seguida boca a gente vai falar do Grêmio também, que joga amanhã. Quero mandar um abraço aqui pro meu irmão lá em Rio Grande, Colorado, também tá sempre nos acompanhando, o Jonathan. E aproveitar aqui e projetar um time do Internacional futuramente. Vocês imaginam o Bruno Mendes e o Paulo Vitor já como titular? Hoje ainda não, mas possivelmente já na próxima rodada, diante do São Paulo, né? O Inter pega Paulo na Vitor quarta-feira São ainda Paulo. tá no Grêmio? Não, ele tá falando do Inter. O lateral O esquerdo. Inter, projetando futuramente tá do Inter. dormindo, Pato. Paulo Vitor e Bruno Guedes, recém-contratados, será que já podem ser Falou titulares? em Grêmio? Falou em Paulo Vitor? Tá louco, Pato? Ah, Pato, Enlouquecendo, Pato. acorda aí, Pato. Meu Deus, Pato. O Clériton não tá aqui pra Ô, te acordar Cascata, hoje. Pato, tá botei, eu entendendo? vou te tirar. Tu tá entendendo tudo errado. Difícil, hein, Pato? Tu tá caindo no microfone, tá desanimado, tá cortando o cara toda Sou eu a hora. Marjana Corneteia, né? Aí, Mardiano. Cascata, Ah, eu te botei Falou. e te tiro daí, hein? quem que vai te acordar aí, Pato? Não, eu tô muito acordado. Foi Hoje boa noite ontem, Pato. acordei Não às tô- 7h30 para ouvir o resenha. então é por isso que tu tá assim. Normalmente tu acorda às Não. 10, né? Eu tô voando, meu amigo. Aham. E hoje vou atender pacientes também. Opa, Ó, bajura isso. bom, em seguida tem a Copa América, República Se Tcheca e cuida aí, Dinamarca. E também às 4 da tarde, Ucrânia e Inglaterra. Mas Eurocopa. voltando no Internacional, viu? Oi? Eurocopa. Eurocopa, falou falei Copa Copa América. América, né? Tem uma pequena grande diferença. É, uma pequena diferença. Não só no nome. Mas tem também a Copa América hoje, né? Tem O- Copa América hoje. O Uruguai joga contra a Colômbia, 19 horas, e às 22 Argentina e Equador. Pra gente fechar de Internacional, vocês projetam aí o Paulo Vitor na esquerda, Bruno Mendes ao lado do Vitor Cuesta, já numa próxima rodada? Hoje a informação do Lacerda que joga o Léo Borges na lateral esquerda e é estranho, né? Ele era reserva do Heitor. O Heitor jogando Já improvisado. falamos disso. E Ah, Pato, mas tá mala hoje, hein? Barbaridade. Vou cortar teu microfone. não era né? assim, tchê. Ah, mas tu tá muito mala, hein, Que Patinho? o Kenny não tá no Vocês estão programa hoje. dormindo? E o Bruno Mendes não pode, né? Pertence ao Ele tá Corinthians. perguntando na próxima rodada. Presta Agora, atenção, Pato. nas próximas, olha, acredito que o Paulo Vitor principalmente, porque o Léo Borges não vai ficar, né? Pelo menos o próprio Paulo Brax falou que a partir da chegada do Paulo Vitor, da recuperação da lesão do Moisés, eles vão dar andamento à negociação do Léo Borges com o Porto. Então, Paulo Vitor acredito que possa jogar. O Bruno Mendes eu vejo como uma alternativa de início, embora nenhum dos 3 zagueiros jovens que atuaram ao lado do Cuesta nessa temporada estejam bem, nenhum se firmou. Mas não vejo o Bruno Mendes assumindo a titularidade já nesse momento. Eu acho que ele vai jogar, Jean. Vai depender da atuação dele, a primeira atuação, né? Pra quem tá desligado do mundo, ele não joga hoje porque pertence ao Corinthians. Eu acabei de falar. Não vou mais falar. Mas o. Ô, Cascata, tu tá repetitivo, Cascata? Mas Agora deixa eu... né? agora eu deixei na reta. É. Não, mas assim, ó, o Nicolas tem razão, né? Os 3 zagueiros, cada vez que joga um, a gente quer o outro e assim vai, né? É. O Lucas Ribeiro até eu demorei um pouquinho mais pra largar ele de mão, achei que poderia se firmar ali, mas não deu certo. Não consegue, vacila, marca a distância, faz muitas faltas. O próprio Pedro Henrique, o que eu acho que é um bom zagueiro. Pedro Henrique é bom zagueiro. O problema é que ele teve essa questão da expulsão ali, depois no jogo seguinte de novo, deixou ele um pouco nervoso, um pouco inseguro. É normal, é jovem ainda, né? O Internacional nessa dificuldade acaba dificultando ainda mais para o jogador jovem que está entrando no time, ainda mais quando se fala de um zagueiro. Mas ele é bom. É importante que ele não seja torrado, porque ele é bom zagueiro, de categoria de base, seleção de base. Então eu ainda acredito muito no Pedro Henrique. Mas nesse momento tem que dar uma segurada, até para não queimar o jogador, né? O Zé Gabriel já está completamente queimado, né? Quando voltar da lesão, eu imagino que não vai ganhar muitas oportunidades. E aí depende de como vai desenvolver o Bruno Mendes. Tem essa questão da altura. Quem contratou ele em contato aí com os colegas da reportagem que acompanharam o Inter nos últimos dias, disseram que ele tem um bom posicionamento, um bom tempo de bola. Tem que ter, né, Jean? Já que a altura não tem, É.
Então, que tem esse qualidade. bom posicionamento. Oremos. O Vessone falou que até pela questão da altura ele perde algumas bolas aéreas para jogadores mais altos. Normal, né? E o que ele destacou de positivo do Bruno Mendes, um jogador extremamente focado, comprometido, profissional. É o mínimo, né? Mas hoje em dia já acaba sendo um diferencial, dependendo. Mas um jogador muito concentrado, né? Dentro de campo, muito concentrado, mas afoito em alguns momentos até por ser jovem. Aquela questão de colocar a mão na bola, tomar alguma decisão precipitada. Enfim, esses aspectos em que às vezes a falta de experiência acaba prejudicando. Mas foram os dois lados trazidos pelo Vessone, né? Bom, o Inter então que joga hoje, 9 da noite, na Arena Neoquímica contra o Corinthians. Corinthians que só venceu o Sport jogando em casa. Teve Cano duas de time derrotas. empatou. Quem sabe o Opa. Inter hoje pode ganhar, hein, Patinho? Uma vitória hoje do Internacional, hein? Vocês falaram até agora que o empate seria o resultado mais justo, ou o resultado que todos estão dando aí como certo, e agora vocês estão falando em vitória? Ah, eu Não, disse não, isso. ninguém falou isso. não, Não, não. tu que tá querendo Perguntei se o empate. Que rádio que tá seria ouvindo aí? interessante. Não. Tá louco. Desliga outra aí, Pato. Vamos Não, já... vocês estão falando em empate, de repente Bebeu? Ah, se o empate seria interessante. mudam o argumento e acham que o Inter pode ganhar hoje. Não, Pato, eu vou ter que desenhar pra ti. O Jean perguntou pra ti se tu acha que o empate é o resultado mais provável, mas a gente não acha que o Inter tenha que empatar. A gente não acha que o empate seja um bom resultado. A gente acha que o Inter tem condições de ganhar e precisa ganhar. Entendeu, Pato? Já falei? Ah, então não já falei, então vamos já pra próxima. disse. Ele não quer falar mais. Vamos pular pro Grêmio, de repente Valeu. melhora aí a nossa... Já disse Nosso que o empate é um entrosamento. bom resultado. Boa, E Patinho. que vejo dificuldades no Internacional vencer essa partida. Tá explicado. Esse é o meu prognóstico. Boa. Bom, o Ipiranga de Erechim, pra alegria, né, do Pato Moura, tá fazendo 4-2 pra cima do Oeste. Olha só, hein? Muito bom. 4-2. Vai Júnior subir ano Rocha, que vem. senhores. Vamos falar do... Ontem eu falei aqui, ô Pato. Deixei um débito lá em Erechim. Ontem eu falei Opa, aqui no. ué. Opa! Débito? Débito? Como assim, Pato? Expanda. Quando passei por lá, né? Fez furor em Erechim. Fiz furor. Deixou saudades lá, Pato. Alguma coisinha lá. Deixou saudades lá, né? Malandrinho. Muita saudade. É sempre importante marcar território, né? É craque esse Peguei Pato. pessoal lá, hein? Mas hoje eu até falei ontem aqui no Duplo em Debate, acho que foi no Dupla. Tem técnicos aqui do Rio Grande do Sul que mereceriam oportunidades, né? Que merecem oportunidades aí em clubes maiores. O Júnior Rocha está fazendo um ótimo trabalho no Ipiranga e aí pode ir para a Série B, né? Eu acho que ele é o que o Júnior Rocha merece, Série B de Campeonato Brasileiro pelo menos, porque ele não é uma questão apenas de resultados. O resultado é o mais importante no futebol, né? Mas o resultado, se ele não é embasado, ele vai acontecer num determinado momento e depois ele não vai acontecer mais. Ele tem que ter uma construção, ele tem que realmente ser algo organizado, detalhado, projetado, né? E a gente vê que o Ipiranga, ele mais do que vence, ele joga bem, né? Ele é organizado, a gente viu nos jogos contra a dupla Grenal, principalmente, porque foram os jogos que o Ipiranga teve adversário de mais qualidade contra, e mesmo assim apresentou um bom futebol. E além do Júnior Rocha, eu falo sempre do Paulo Henrique Marques, que é um ótimo treinador, passou pelo São Luís, aí por outros clubes do interior do estado. São Luís. Gosto muito do... Uma baita campanha por lá em Juí, né? Mais de uma vez, né? Eu gosto muito do Paulo Henrique Marques, acho que é um bom técnico, entre outros aqui do interior aí que merecem oportunidades. Uma pena que o pessoal não olha muito, né? O Maninho também, Fabiano Daitz, é bom técnico. Só acho que tem que ter calma, né? Às vezes o pessoal pede alguns treinadores do interior na dupla Grenal. Eu acho que tem que ser degrau por degrau. Por exemplo, o Júnior Rocha tá fazendo um trabalho fantástico no Ipiranga, mas como falou o Bruno, de repente, subindo com o Ipiranga, ele continua para a Série B do ano que vem, ou então busca um outro clube de Série B e assim por diante, vai chegando aos poucos. Mas é muito legal que o trabalho do Júnior Rocha no Ipiranga mostra que dá para jogar bem, jogar de maneira propositiva. Ele aplica o tão comentado jogo posicional no Ipiranga, dentro da realidade que é possível.
e vem tendo resultados, né? Então é muito bacana acompanhar isso acontecendo no interior gaúcho. E concordo com o Bruno, o Paulo Henrique Marques é outro grande técnico de uma escola diferente, de um outro estilo de jogo, mas mostra que dá para ser bem sucedido jogando de diferentes maneiras. Não existe fórmula certa no futebol. Bom, mudando de assunto, vamos falar de Grêmio. Joga amanhã, 8h30, diante do Atlético Goianiense, aqui na Arena, em Porto Alegre. Uma decisão aí para o técnico Thiago Nunes. O Grêmio que terá os retornos aí do Breno, se recuperou de Covid-19, e o Cânimo, que estava suspenso aí na última rodada. E em seguida... Pode ter trocas ainda, né, hoje? É, isso aí que eu ia comentar. Existe a possibilidade aí do ingresso do Wanderson no lugar do Rafinha, o próprio Ricardinho no lugar do Diego Souza. O Ricardinho não acredito, mas eu acredito que pode acontecer sim o Wanderson na lateral direita no lugar do Rafinha, e acho que o Jean-Pierre tem boa chance de entrar nesse time. Porque a gente analisou o presidente falando sobre a questão da carta branca, de modificações, enfim. E aí eu fico analisando de várias formas, Jean, essa questão da carta branca. Porque, por exemplo, nos últimos jogos do Grêmio, se a gente pegar, várias vezes o Thiago Nunes escalou jogadores que a torcida do Grêmio não queria mais ver no time. Jogadores que já vinham sendo colocados pelo Renato, uma insistência, e eles à frente de vários garotos. E isso incomodando muito a torcida. Vamos lá, vamos a exemplos. Paulo Vitor, por exemplo. Paulo Vitor foi recolocado no gol do Grêmio, à frente do Gabriel Chapecó, sendo que no ano passado ele estava à frente do Breno. E aí depois a torcida do Grêmio conheceu o Breno, viu toda a qualidade desse jogador, que hoje é titular incontestável. E por que o Paulo Vitor estava à frente? Aí agora o Paulo Vitor, na ausência do Breno, é escalado. Aí a gente vê o Gabriel Chapecó jogar, e o Gabriel Chapecó é melhor. E ali, quando ele colocou o Paulo Vitor, já começou uma gritaria, né? Da imprensa, o Fabrício perguntou na coletiva de forma pertinente, a torcida reclamou muito, com razão, e aí ele tirou. Aí ele coloca o Luiz Fernando. Assim que o Luiz Fernando se recupera, o Luiz Fernando entra no time, tira o Léo Pereira, que tinha ido bem no Gauchão, inclusive na decisão contra o Inter. O Léo Chu perde espaço, o Guilherme Azevedo se machuca, mas volta sem espaço. E tá ali o Luiz Fernando. Novamente, gritaria, reclamação. Ele tira o Luiz Fernando. Rapidinho. O Lucas Silva na frente dos garotos. Ele tira o Lucas Silva. Bota o Bob Sim. Agora botou o Darlan. O Guilherme Guedes não estava sendo aproveitado. Não estava sendo sequer relacionado. Colocou o titular contra o Santa Cruz. Agora voltou a ser relacionado até na frente do Cortez. Então parece que a direção começou a aconselhar ele. Olha, isso já foi feito e não deu certo. Isso já foi feito e a torcida reclamou. A prioridade no Grêmio, mais do que nunca, são os meninos. É a categoria de base. Então me parece que ele foi ganhando esses conselhos da direção, e conselhos estes que, no meu entendimento, são corretos. Faz parte da direção, faz parte do departamento de futebol. Mas, ao mesmo tempo, ocorreu um fato que é o contrário disso, que é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique xingando ele, uma falta de respeito total, algo que não pode ser permitido no futebol. Se fosse o Renato, se fosse o Felipão, por exemplo, treinadores com mais estofo, talvez teriam tirado ele na hora, teria pego reserva ali, sei lá, 2, 3 jogos, nem relacionado. Alguma coisa ia acontecer. Mas o Grêmio fez o quê? Resolveu no mesmo dia, no vestiário, pedido de desculpas, no jogo seguinte ele estava escalado. E talvez, Jean, é uma interpretação que eu faço, porque o Grêmio não quer desvalorizar o jogador. Ele está indo quinta-feira para a Olimpíada, o Grêmio segura, pretende que ele vá bem, que chegue uma proposta da Europa, porque o Matheus Henrique, ele já está com 23 anos. O Grêmio precisa de uma proposta logo para vender, e não chega nada pelo Matheus Henrique, não chega nada. Tentaram vender o Cascata. Pois é, Pato, não chega nada. Então, assim, me parece que aí houve também alguma coisa, ó. Vamos resolver internamente, na boa, porque não vamos desvalorizar o jogador. Então, assim, eu quero ver o que é essa carta branca. Eu quero ver o Grêmio de amanhã com a cabeça do Thiago Nunes. Tá, eu não sei se vai ser bom ou ruim. Não sei o que ele vai escolher, mas eu tô curioso já. Essa é a verdade. Uma provável escalação amanhã, então, deve ter aí o Breno, Rafinha, o Wanderson, Jeromel e o Cânimo, que retorna, e o Diogo Barbosa, sistema defensivo. Eu acho que o Jean-Pierre entra nesse meio aí. Vitor, Bob Sim, Matheus Henrique, Darlan ou o Jean-Pierre. Acredito que o Jean-Pierre também vá para o jogo. Mas eu não Douglas descartaria, Costa, Jean. Ferreirinha, o Diego Souza ou o Ricardinho. Eu não descartaria, eu acho o Ricardinho muito difícil que joga, acho que vai pro Diego. Mas eu não descartaria, não é uma tendência, mas eu não descartaria o Matheus Henrique saindo do time. Não descarto.
Eu não acho que seja uma tendência. Eu acho que a chance maior é do Darlan. Quase na véspera aí de ir pra Olimpíada. Pois é, mas é que assim, talvez seja o bota fora do Thiago Nunes, entendeu? Pra fazer realmente o que ele pensa sobre o time. Se realmente entendeu? vai ter carta branca, daqui a pouco existe essa possibilidade. Pois é, Bruno, mas essa questão de fazer o que ele pensa, ele não estava fazendo isso? Eu não sei o que ele pensa. Foi o que eu acabei de falar, eu não a sei o gente que ele pensa. Fala em cima da coletiva do presidente do Grêmio, Se né? Carta branca. o presidente fala isso é porque alguma interferência está batendo. O próprio Isso, REC trouxe isso aqui aí que não o, existe, né? E por que o vai próprio ter REC tantas disse que mudanças o agora domingo? Pois é, o próprio REC disse que o Grêmio estava sendo escalado a algumas mãos. E como eu disse, faz parte. O departamento de futebol ele tem que conversar com o treinador, ele tem que orientar, aconselhar. E o conselho do Grêmio e do presidente, e que é um conselho correto, é utilizar a base. Não tem que colocar o Paulo Vitor, tem que colocar o Gabriel Chapecó. Então, nesse sentido, eu acho que tá a certa direção, mas eu tô curioso para saber o que terá de diferente, o que será modificado. Uma coisa eu tenho certeza, Jean. Sai o Rafinha. É uma possibilidade, né, Pato? Uma coisa eu tenho certeza, Jean. A direção do Grêmio, eu conversei com muita gente ontem, a direção do Grêmio quer muito que o Grêmio vença para continuar com o Thiago Nunes. Eles não querem demitir o Thiago Nunes, eles gostam do trabalho dele, eles querem Até a porque continuidade. foi muito elogiado os treinos, né? Sim. E o problema é os resultados. E a gente não pode ter memória curta, porque o Thiago Nunes aí tem 70 e poucos dias no comando do Grêmio, ganhou um Campeonato Gaúcho, ganhou a Recopa. É lógico que no Campeonato Brasileiro, lanterna, 2 pontos, é trágico. Pro tamanho do Grêmio, isso jamais poderia acontecer. Mas o futebol é esse. Hoje não tem mais bobo, né, Nicolas, no Campeonato Brasileiro. E tem essa questão das escolhas, das peças pro jogo de amanhã, mas acima de tudo o que tem que mudar é a postura do Grêmio. Porque foi um time extremamente passivo contra o Juventude, uma marcação muito frouxa, não agredia, não pressionava, e com a bola foi um time sem organização. Era o Ferreirinha vindo para dentro, Douglas Costa vindo para dentro, ninguém fazia ultrapassagem, os laterais não passavam, os meias não se movimentavam para abrir espaço, para chegar na área. Foi uma bagunça, O Grêmio parecia sem ideias, sem conceito de jogo. E aí que me surpreende essas declarações de que os treinamentos do Thiago Nunes são muito bons. O presidente Romildo chegou a usar o aditivo fantástico, trabalho é fantástico. Mas por que não se vê isso dentro de campo? Eu não estou nem falando só sobre os resultados, tá? Porque o Grêmio poderia estar demonstrando que tem ideia de jogo e o resultado não estar vindo. Mas o Grêmio não demonstra que tem um conceito de jogo. O Grêmio é um time, olha, perdido. Lembrou esse jogo contra o Juventude? Antes que alguém já comece a pedir que o Renato volte ou que não deveria ter saído o Renato. Lembrou os piores momentos do time do Renato. Esse Grêmio de quarta-feira contra o Juventude. Time bagunçado, sem agressividade. Foi muito feio o que aconteceu. E por isso que eu digo, né? Além das peças, o que tem que mudar é a postura do Grêmio dentro de campo. Eu acho que isso é o principal. Qual seria o teu time? Nicolas, Vai, Pato. se existe uma mecânica de jogo na cabeça do Thiago Nunes, essa mecânica de jogo necessita também que os jogadores entendam e cumprem essa mecânica de jogo. O problema é que o Grêmio tem encontrado dificuldades, principalmente no setor mais importante de um time de futebol, que é a meia cancha, porque o Matheus Henrique já faz muito tempo que não dá uma resposta positiva. E ninguém tira o Matheus Henrique e encontra uma outra solução. E outro detalhe importante, os 2 laterais do Grêmio estão enfrentando dificuldades. Mas por quê? O Rafinha continua sendo titular no time do Grêmio. Se o Wanderson é muito melhor. Agora na lateral esquerda tem esse Cortez, que no meu entendimento está fora dos planos. Tem esse rapaz que veio do Palmeiras, Diogo Barbosa, que é outro jogador que também não deu uma resposta positiva até agora. Por que não utilizar esse Guilherme Azevedo? Coloca ele, dá uma sequência de jogos para esse menino. eu gostaria de ver realmente 1-0 Dinamarca. quartas de final da Euro. Quartas de final da Euro, 5 minutos do primeiro tempo.
Dinamarca sai na frente, 1-0 em cima da República Tcheca. 1 a Acho que 0 a Dinamarca chega na final. 1 a 0 pelo menos estará na semi, né? Tem bala pra chegar, será, na final, Dinamarca? Olha, Eu do acho que jeito, da Itália e Dinamarca. do jeito que temos visto zebras aí na Eurocopa, né? Pode acontecer. Pô, mas voltando ao Grêmio, o que seria um time ideal pra vocês? Com Wanderson, com Jean-Pierre? Qual o teu time ideal? Wanderson, Guilherme Azevedo. Eu já falei, o Pato... É Guedes o lateral esquerdo, Pato. O Gui Azevedo é o atacante. Mas em cima dessa tendência até do futebol mundial, o Pato acompanha muito a Eurocopa, seleções utilizando os 3 zagueiros, aqui no Brasil também, voltando essa tendência, eu apostaria no 3-4-3. Não vai acontecer, tá? O Thiago Nunes não vai fazer isso. Mas eu colocaria o Juan junto do Jeromel e do Kahneman. O Juan pela direita, tem mais capacidade de saída de bola. Jeromel centralizado na sobra, como um líbero em determinados momentos. Kahneman pela esquerda. Aí o Wanderson e o Guilherme Guedes como alas, tem fôlego para ir e voltar, para chegar no ataque e recompor para formar a linha de 5 quando não tiver a bola. Meio de campo, Thiago Santos está machucado, né? Então eu iria de... Mas esse menino, Guilherme Azevedo, já foi embora? Não, tá aí. Tá no Grêmio. Tá aí, mas não tem sido Então relacionado. bota ele. Bota lá no lado direito. Qual é o problema? Ela vai tirar Ali o tem o Ferreira ou Douglas Costa, né, ô Pato? Vai tirar o Douglas Tem? Costa. Douglas Costa, né? Mesma posição. Eu acho que poderia passar o Douglas Costa até pro lado esquerdo. Toma daí. E o Ferreira. Tirar o Ferreirinha. Então, só para complementar então, Thiago Santos machucado, eu jogaria com Bobsin e Darlan no meio ali. Pode ser o Jean-Pierre também, porque tem 3 zagueiros, vão dar uma proteção maior. Douglas Costa pela direita, Ferreirinha pela esquerda e o Diego Souza na frente. 3-4-3. Seria um time Ô Jean, o meu time ideal do Grêmio, eu iria com o Breno, claro, ou o Gabriel Chapecó, enfim, depende da condição física do Breno, né? Ele voltando, volta ao time naturalmente. Na lateral direita eu colocaria o Wanderson. Acho que o Rafinha do Grêmio e o Wanderson... Claro que o Rafinha do Flamengo é um baita jogador, né? Mas o que ele apresentou no Grêmio até agora, eu prefiro o Wanderson. Na zaga, Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda, eu gostaria de ver mais o Guilherme Guedes, mas eu acho que o Diogo Barbosa retomou o bom futebol. Então eu continuaria com o Diogo Barbosa, até para não fazer muitas mudanças. No meio de campo, o Thiago Santos é titular absoluto, mas obviamente não tem ele. Então, Bob sim, eu iria com o Darlan. Eu não colocaria o Matheus Henrique no time. Darlan. Bobsin, Darlan e Jean-Pierre. E aí depois Douglas Costa e Ferreira e na frente o Diego Souza. Não tem muita invenção, mas mudanças que, no meu entendimento, são necessárias, que principalmente, o Pato concorda, é a questão do Matheus Henrique. O Matheus Henrique não é só a questão ali da falta de respeito dele com o técnico, que ele pediu desculpas, ok, não vou ficar batendo nessa tecla. Foi a gota da água, Foi né? a gota d'água, ele não joga nada faz tempo, essa é a verdade. Mas ele é da seleção, né? Isso escala Por ele. isso. Isso escala ele. claro. tem esse peso, não adianta. Não vão botar no banco porque ele é da seleção, ô Pato. Por causa disso. Por isso. Como é que vão explicar botar no banco o Matheus Henrique para jogar o Darlan, que não tá na seleção? Vocês não aceitariam essa minha ideia, que pode ser uma ideia maluca? Eu gostaria de ouvir vocês. Tô assustado. Colocar esse Guilherme Azevedo no lado direito, eu gosto muito desse menino, driblador, e colocar o Douglas Costa como o pensador desse time do Grêmio? Não, Pato, eu discordo de ti. O REC pensa da mesma maneira que tu. Também gostaria de ver o Douglas Costa como meia. Vocês concordam, de vez em quando, raramente, mas concordam. Eu não vejo característica no Douglas para isso, viu, Pato? Eu acho que ele é um jogador que, mesmo a essa altura da carreira, já passados os 30, é jogador de velocidade, de drible, de partir para cima da marcação. Não é jogador para receber de costas e articular jogo. O Christian aqui de Gravataí então disse tem que continuar acreditando no Jean-Pierre. Não tem outra solução. Rafinha no meio, tem. Amanhã. Tá Não, para com o Rafinha Não gosto no meio. também. Christian de Gravataí pedindo a sugestão. Se fosse pra, não que eu queira, mas se fosse pra improvisar um lateral, na frente improvisa o Wanderson, então, né? Mas pela quantidade de jogadores que tem ali, não tem como. Eu não concordo, acho que não. Eu digo assim, se tem que improvisar um lateral, então o Wanderson, que é melhor
na frente do que o Rafinha. O Rafinha é mais marca melhor, né? Mas o Matheus Henrique, a gente estava falando, o Nicolas fala bem, a questão da seleção tem um peso. Mas hoje ele não consegue, há muito tempo, ele não consegue dar proteção, ele segura demais a bola, quase até perder, às vezes tranca o contra-ataque. Na frente ele toma decisões erradas, ele não consegue dar aquele passe que vai colocar um companheiro em uma condição melhor. Não estou dizendo nem pifar, estou dizendo colocar o companheiro numa condição melhor. Os passes do Matheus Henrique normalmente são para o lado ou para trás. Quando ele tenta para frente, ele erra. E gira, segurando a bola. Não dá mais, assim. Matheus Piorra. Não dá. Eu colocaria o Matheus no banco, Bob Sim, Darlan e Jean-Pierre. Eu daria sequência pro Jean-Pierre. Sei que não é o ideal, mas não tem outro meia melhor que ele no grupo. Essa é a verdade. O ouvinte está concordando contigo aqui, ó. Baita meio campo, Jean-Pierre, Bob Sim e Darlan. O Flávio está nos acompanhando. Tem um ouvinte aqui que quer que tu cante depois, viu, Pato? Boa tarde, Grenal. Até no final de semana. Cainã de Santo Antônio da Patrulha. Abraço a todos vocês e quero que o Pato cante para minha mãe que está de aniversário, Adriana. Mas hoje é sábado, né? Deixa uma música engatilhada. Mas deixa uma música engatilhada aí pro finalzinho, Pato. Só pra dar alegria aí pra Adriana, tuas fãs. Vamos ver. Bom, e em relação ao Thiago Nunes amanhã, gurizada? Thiago Nunes com empate tá fora, com derrota tá fora, apenas a vitória interessa. Com empate, gostaria da opinião de vocês. Tá fora. Um bom resultado do empate, o Thiago tá fora? Não, tá fora. Tá fora? Tá fora. Se empatar amanhã tá fora, não tem. Pode ser. E se ganha amanhã e perde na sequência aí aí Palmeiras? Aí é uma boa pergunta. Porque tem o Grenal 3 dias depois, né? Tem o Grenal no sábado que vem. Quarta-feira o Palmeiras e na outra semana já tem a Sul-Americana, a LDU. Não, essa é uma excelente pergunta hoje, porque, vamos lá, se não tivesse Grenal no próximo sábado, talvez, vamos lá, o Grêmio ganha amanhã, se o Grêmio ganhar amanhã, o Thiago Nunes fica. Porque foi o que eu acabei de falar aqui, o Grêmio quer muito a permanência do Thiago Nunes, então vencendo, fica. Se perder pro Palmeiras... Se o jogo do final de semana que vem fosse, sei lá, contra o América Mineiro, contra o Santos, qualquer adversário, e não fosse um Grenal, acho que tinha chance sim dele cair daí na quarta-feira. Porque ele tá balançando, os resultados são péssimos. Mas como é Grenal, eu acho que pode ser que a direção do Grêmio não queira arriscar, né? Demitir um treinador 3 dias antes. O Inter fez isso em 2015 e deu no que deu, né? Então o exemplo tá aí. Então... é uma situação que envolve isso aí. Demite, bota um novo treinador e aí toma 5. Mas aconteceu já com amanhã, se não ganhar, tá fora. Pois é, ainda tem essa preocupação, né, Pato? Por exemplo, o Thiago Nunes amanhã perde o jogo, é demitido. E aí tu contrata o técnico X. O técnico X vem e estreia com 2, 3 derrotas. E aí? É uma outra situação bem delicada que o Grêmio vive, né, Nicolas? E se o Grêmio apresentar evolução, finalizar 25 vezes... Tem que ganhar, Nicolas. Futebol é resultado. Não adianta... E não ganhar. Tá, não e aí é o prêmio de desempenho no final do ano. Tá rebaixado, mas é o melhor desempenho do ano. Do Grêmio. Olha, eu acho que é um dever de um departamento de futebol avaliar desempenho, né? Tá, Nicolas, mas tem que ganhar, Nicolas. E se ganhar achando um pênalti e levando pressão do Atlético Goianiense. Não tá bom também, mas pelo menos ganhou. Entre ganhar e jogar. O brasileiro hoje se resume. Tem que ganhar. Eu acho que até concordo, mas poderia ser um reducionismo gigantesco. Não é reducionismo, gigantesco. Se ele ganhar, ele é bom, ele é nosso técnico. Se ele não ganhar do Atlético Goianiense, ele não é nosso técnico. Não é, Nicolas. É muito pouco. Nicolas, há muito tempo ele tá aí, Nicolas. Ele não ganhou nenhuma no Brasileirão ainda. O Grêmio deu mais uma colher. Eles queriam que demitissem ele há 2 rodadas já. E a direção segurou. A direção gosta dele. Não, mas tem que ganhar. Se a direção gosta dele, se o Grêmio jogar bem, mesmo que não ganhe, tem que dar continuidade. Então vamos cair pra... Vamos lá. Grêmio rebaixado, mas o desempenho bom. Jogando bem o empate, será que a direção ainda manteria? Não. Eu não sei se eles vão demitir, se jogar bem. Se não ganhar, tá fora, o presidente falou com todas as letras. Bom, mas o presidente já andou tendo algumas incoerências recentemente, né? Tá fora e aí o Grêmio vai para o Grenal com um interino e toma 5. Não vai com o interino. Não vai com o interino, sabe por quê, Pato? Porque desde que o Grêmio perdeu pro Juventude, o Grêmio já tá se mobilizando para ver quem será o substituto. O Grêmio tá debatendo isso já desde quinta-feira. Se cair o Thiago Nunes, segunda-feira o Grêmio já faz proposta para técnico. Opa. Não tá parado. O Grêmio não tá parado. É uma informação.
Pô, uma informação que eu dei quinta-feira, pô. Tá escutando o quê? O Grêmio já tá atrás de alguém, porque se sabe, né? Se perder claro. amanhã, tem que anunciar alguém na segunda, O Grêmio tá terça-feira. debatendo nomes. Eu já trouxe aqui, o Filipão é forte, o Roger Machado, o presidente gosta. Só que o Roger tá empregado, mas tá balançando, né? E tem o Fla-Flu amanhã. Pois o é. Fluminense vem de uma derrota de 4-1, tem o Fla-Flu. E muitos ouvintes aqui colocando, vem Filipão, tem a possibilidade do Roger. Do Eu próprio acho que o Lisca. Felipão tá fora. Não. Muita gente dentro do Grêmio gosta do Filipão. Qual seria o teu nome? É claro que é difícil a gente projetar Lisca. aqui. Vem aí, Lisca. Questão porque o Thiago Nunes hoje é o técnico, tá empregado, enfim, mas a gente precisa especular. Além do Lisca, do Roger aí, do Filipão, teria um outro nome? Acho que é esses três aí, né? O Roger é difícil. Mano o Roger Menezes? tá empregado. Não, mas foi o que a gente acabou de falar, Pato. Ele tá na corda bamba lá, pressão grande, perdeu de 4-1 na última rodada pro Atlético Paranaense em casa. E o Jean acabou de dizer, tem clássico. Se perder o clássico, dependendo da forma que perder, ele pode cair. Eu acho que o Roger não viria. E o Renato? Não, Renato não. Não? Aí é brincadeira. Tem uma Aí pessoa não. importante. Uma falta de planejamento. Uma pessoa importante Que dentro isso? do Grêmio gostaria do Roger. Do Renato. Não, seria... Mas é totalmente improvável Seria que aconteça. um atestado de incompetência, né? Uma pessoa importante dentro do Grêmio gostaria do retorno do Renato. Mas é muito improvável. É que assim, tu demitiu o cara há 3 meses. Aí tu vai trazer ele de volta agora. Podia ser qualquer um. Incoerência completa. Não dá, né? O pessoal tá pedindo até o Alberto Valentim, qual a chance não, aí de mas aí assumir o... Mas o pessoal zoeira. tem uma Aí é paixão pelo zoeira. Alberto Valentim. Não, é Mas qual zoeira. seria essa paixão, Pediam no Inter também, quando é. o Ramires foi demitido, mas qual é que foi o bom trabalho do Valentim? Foi campeão tia? mato-grossense, o futebol Pois mato-grossense. é, não, eu com todo concordo respeito. que ele não era pra ter sido demitido do Cuiabá. Tava invicto lá, mas pra treinar o Grêmio, puxa vida. Vamos acompanhar então a rodada aí do Campeonato Brasileiro, hoje com a transmissão da Grenal. O Ângelo Afonso comanda a jornada esportiva para Corinthians e Internacional, Arena Neoquímica, jogo tarde, 9 da noite, e amanhã 8h30 tem o Grêmio contra o Atlético Goianiense na Arena com Haroldo de Souza. Tem ainda o Juventude, né? Verdão fazendo bonito no Campeonato Brasileiro, joga 6h15 diante do Ceará, melhor gaúcho colocado no Campeonato Brasileiro. O Juventude vai muito bem, né, Patinho? Por enquanto, uma boa campanha, né? Tá indo bem. Mas o Juventude começou mal, mas aí chegaram alguns reforços importantes e tudo isso aí está determinando uma recuperação do Juventude nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que nem o mais fanático torcedor do Juventude esperava um Juventude marcar 6 pontos enfrentando o Grêmio e Flamengo. Mas concordo. isso acabou acontecendo. Então é um Juventude que está se propondo como um time que pode, sei lá, sonhar até mesmo com uma Sul-Americana. E se reforçando, né, Nicolas, Bruno, a gente anunciou essa semana aqui o volante Adson, também o goleiro Douglas. Existe a possibilidade da contratação do zagueiro Léo, ex-Cruzeiro. Juventude, além de fazer uma boa campanha, contratando, porque o Campeonato Brasileiro precisa de grupo, precisa de elenco. É um campeonato longo, vai até dezembro. E o Juventude está no caminho certo, né, Nicolas? E o que me deixa muito satisfeito de ver é que o Juventude tem os pés no chão, né? Sabe que a caminhada vai ser longa, tortuosa, vai ser difícil, mesmo que o momento e essa arrancada seja muito boa. Mas o grande trabalho do Marquinhos também, né? Porque no início da temporada ali, o que ele levava de pau, a contratação dele já foi extremamente Mas contestada. não tinha jogador, né? Eu nunca Pois é. me preocupei em dar pau no Marquinhos. Pois é, e tinha gente que depois do primeiro jogo que o Juventude perdeu pro Inter com a gurizada aqui no Beira-Rio, já estavam cravando que o Juventude seria o lanterna com 20 pontos, que seria saco de pancadas. Compara a escalação daquele jogo com a escalação de hoje. É outro Juventude. Foi se reforçando aos poucos porque não tinha naquele momento a capacidade de investimento que tem agora, com as cotas da televisão. E o Marquinhos, dentro disso,
foi montando a equipe, foi estruturando, o início da temporada não foi bom mesmo. Chegou Paulinho Boia. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas com a chegada dos reforços foi estruturando e hoje o Juventude é um time bem ajeitadinho, né? Bem montado, se defende bem, muita compactação e saída rápida para o contra-ataque com o Paulinho Boia, principalmente, como destacou o Pato. No outro lado, o Wesley, que é um jogador bastante técnico. E o Matheus Peixoto vivendo uma grande fase. 4 gols nos últimos 4 jogos. Olha, é um dos artilheiros do campeonato. Nicola, esse Matheus Peixoto aí, de repente, pode fazer a mesma carreira que fez o Breno, né? Que acabou depois do Palmeiras. Embora o Matheus Peixoto não seja brilhante tecnicamente, né? Mas ele é aquele centroavante que caiu ali, ele guarda. Aproveitou as oportunidades, as falhas do Mateuzinho contra o Flamengo, do Paulo Miranda contra o Grêmio e não desperdiçou. Agora o Juventude tem 3 desfalques importantes para esse jogo contra o Ceará, né? Hoje, né? Vão fazer falta, né? Vitor Mendes e o Elton suspensos e o Wesley pertence ao Ceará. Alô, Cartola, o Wesley pertence ao Ceará, tá? Ele não vai jogar, não adianta colocar como provável. Tá fora. Ele tá como provável? Mas tem sorriso, Mas pela quantidade que tem aí, escalar o Wesley, né? Até é bom jogador, mas... Eu acho ele bom, eu gosto. Não, é bom jogador, eu já escalei inclusive. Mas vai ser uma pedreira por isso, né? O Juventude perde 3 titulares que vem bem nos últimos jogos e contra um Ceará que viveu um momento de grande instabilidade agora tenta retomar. Ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Bragantino. Então o Guto tá tentando remontar esse time do Ceará e vai ser uma pedreira no calor lá de Fortaleza. Acho que empate nesse caso, viu, Pato? Aí é bom pro Juventude. Muito bom. Não, gosto muito desse menino que é o jogador da base, né, do Juventude. Sorriso. Bom jogador, hein? Tu abre um sorriso vendo ele jogar, Pato? Como? Tu abre um sorriso vendo ele jogar? Ah, é claro. Porque eu gosto de bons jogadores. Eu tô cheio de assistir aí Mortopóis. Sorriso é da base do Juventude, não é? Da base, é. Ele fez uma reta final de gauchão muito bom, né? Tanto é que marcou gol contra o Inter na semifinal. E jogou como titular alguns jogos nesse brasileiro, perdeu a vaga para o Paulinho Boia, mas sempre é a primeira alternativa no segundo tempo. Isso. Esse Paulinho Boia aí foi uma contratação inesperada até mesmo, né? Ele pertence ao São Paulo, emprestado para o Juventude. Pertence ao São Paulo, né, Pato? Sim, é do São Paulo, da base do São Paulo. Isso aí. Mas é um menino que tem qualidades. E até então não era titular, né? Vai ajudar muito o Juventude. O Juventude arrancou aí com o Chico de titular e o próprio Capixaba, e hoje eles estão no banco. Tinha cadeira cativa nesse time do Juventude, eu gosto muito do Chico. É, bom jogador. É uma boa alternativa sempre, né? Pra entrar. Mas hoje o Chico se tornou alternativa, não é mais titular, não. É que é pelo modelo de jogo também, né? O Juventude aposta numa marcação forte e saída rápida no contra-ataque. O Chico é mais um articulador, embora também possa jogar pelo lado. Mas aí o Marquinhos tem optado só pelo Wesley, com essa característica. Acaba prejudicando o Chico, né? Essa maneira de jogar, mas ele é uma alternativa ótima que o Marquinhos tem sempre no banco para colocar nos jogos. O Félix de Joinville já está sugerindo aí o Paulinho Boia na dupla Grenal. O que acham? É um atleta aí, por enquanto, vem se destacando no Juventude. 1h20. Aquele fenômeno do Bruno Soares. Tô aqui só na escuta, só aprendendo. Tá dormindo, velho? Pois é. Tá dormindo aí? Tá dormindo, Patinho, mais um. Aqui, Pato. Acordou cedo hoje. Ô Pato, mas nessa questão aí do treinador que a gente estava debatendo, do Grêmio, primeiro que eu acho que não é interessante trocar o técnico, né? Eu acho que a direção ela tá certa quando pensa que dá oportunidade ao Thiago Nunes se recuperar. Eu acho que tem que ter paciência e o Grêmio vem tendo, né? Só que chega um determinado momento que tu tem que fazer uma análise do todo, assim. Futebol não é só o que acontece
dentro das 4 linhas, não é só tática, né? O futebol é um contexto todo. Tem que ver como os jogadores estão também se adaptando ao trabalho do treinador, né? Essa questão de gestão de grupo, querendo ou não, ela é importante. E o Renato tinha isso, né? Como um ponto forte. Mas o time do Renato já fazia aí, sei lá, 1 ano e meio, talvez 2 anos até, que estava totalmente bagunçado. Essa é a verdade, né? O Grêmio estava jogando muito mal e o Thiago Nunes é muito elogiado pelos trabalhos no dia a dia e não é só pela direção. Os jogadores elogiam muito o trabalho dele do dia a dia, alguns, né? Pelo menos alguns que eu tive a oportunidade de conversar. E por conta disso, chama atenção as coisas não darem certo, né? Não se refletir dentro de campo em termos de resultados. Porque se fosse uma coisa assim, ó, o Grêmio joga super bem e a bola não tá entrando. Aí tu vai dizer, que nem o Nicolas disse, mas e se o Grêmio jogar bem? Se é uma coisa assim, ó, o Grêmio joga bem e a bola não entra, é azar. Mas não é o que tá acontecendo, né? Contra o Fortaleza o Grêmio poderia ter perdido o jogo. O Grêmio com vacilos ali, e eu acho que foram até vacilos individuais, nem coloco tanto na conta do Thiago, mas o Fortaleza teve oportunidade e o Grêmio não cria. O Grêmio não cria, não tem nada. O Grêmio é um time que não tem um meio campo hoje. O Grêmio é um time que pega a bola e toca pros extremos. Vai, Ferreira, agora é tua vez de decidir. Aí ele vai pra cima do primeiro, do segundo, perde pro terceiro. Beleza, agora Douglas Costa, é tua vez. Vai. Esse é o Grêmio. Ou então cruza na área e vamos ver se o Diego Souza ganha de cabeça. Não tem jogada. O Grêmio forte, campeão da Copa do Brasil de 2016, campeão da Libertadores, era um Grêmio que tinha um meio de campo forte, né? Com o Wallace, com o Michel depois, com o Arthur, o Maicon, que ainda tinha condições físicas, o Grêmio do Ramiro, que fechava por dentro e ajudava a construir, antes o Juliano, era o Grêmio do Douglas, o Grêmio do Luan. Hoje é o Grêmio do Matheus Henrique. É o Grêmio do Matheus Henrique, é o Grêmio que não tem, não articula, não, é o Grêmio do Jean-Pierre que volta no pé do zagueiro para construir a jogada. Futebol, o principal é o meio de campo. Eu acho que é isso que o Grêmio sente falta, Jean. O Grêmio perdeu um jogador fundamental. Um jogador mais importante, inclusive, do que o Arthur e do que o Wallace e de todos esses que você fez referência. Se chama Maicon. No momento que o Grêmio perde Maicon, o Grêmio perde a sua identidade, meu amigo. Mas aí que tá, o Pato, eu concordo. O Maicon foi o balizador desse novo jeito do Grêmio jogar, né? Com a bola, né? Um estilo mais de controle de jogo, enfim. Dá um ritmo. Exatamente. E o Maicon, ele foi substituído à altura, ou até melhor, por um jogador só, que foi o Arthur, né? Mas aí eu tô falando de um cara que foi vendido pro Barcelona, que foi pra Juventus, que tá indo pro Paris Saint-Germain, enfim, ainda não conseguiu se acertar na Europa, mas é um jogador de outra turma. É um cara de extrema qualidade. E aí o Grêmio perdeu o Arthur, o Maicon com dificuldades físicas, e acho que pensaram o seguinte, é algo natural. Passou o Maicon, veio o Arthur, passou o Arthur, agora é o Matheus Henrique. Não é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique não agrega, não consegue, não é nem a metade do que é o Arthur e do que era o Maicon. Então, eu acho que a dificuldade é essa. O Grêmio tem que encontrar um meio de campo. Não adianta ter ótimos extremas, que no meu entendimento o Grêmio tem, o Douglas Costa principalmente. Eu acho que o Ferreira também é muito bom jogador. O Diego Souza, para mim, é um excelente centroavante. Um cara que sabe fazer gol com os pés, é um cara que sabe fazer gol na bola aérea, é um cara que finaliza bem, constrói bem, faz pivô. Eu gosto muito do Diego Souza, e até estava falando com o Nicolas fora do ar, me surpreendeu. Quando o Grêmio contratou, eu achei que não ia dar certo, confesso, achei que não ia dar certo e deu super certo. Então, eu acho que é o meio de campo já, não tem nenhuma dúvida disso. O problema é que no ano passado já se falava na necessidade de contratar um meia, né? E aí o Grêmio foi no mercado, buscou o Gaston Ramírez, não conseguiu, contratou o Pinares. Eu nem sei se o Gaston Ramírez seria uma boa opção ou não, mas o Pinares não foi, né? E o Jean-Pierre também não consegue. Então, assim, se não for pro mercado para contratar um cara que vem e resolva, também não adianta. Eu acho que o Juliano, por exemplo, ontem eu conversei com a direção do Grêmio em relação ao Juliano. A resposta foi, gostamos muito, mas o salário é de padrão europeu, então complica. Eu, sinceramente, acho que o Juliano não resolveria. Passou o Juliano. Eu não gosto desse Juliano. Eu também não gosto, não é o cara. Eu até acho que não é um setor que o Grêmio tá mais necessitado hoje. Ele jogava mais pelo lado, né? Eu nunca mais vi jogar, não sei. Vai botar o Juliano aonde? No lugar do Douglas Costa? Exato. Pois é. Não vai ter espaço ali. Não aí, tem. Muito medalhão também, sabe? Viu?
Dependendo, claro, do molde do negócio. Então, não dá pra pagar um caminhão de dinheiro, mas o Pato, ele pode jogar por dentro, né? Ele tem essa versatilidade. Eu acho que acrescentaria tanto para Grêmio quanto para Inter. Eu nunca gostei do Juliano. Confesso que, mesmo quando era jovem, não gostava do Juliano. Nunca gostei de jogador. Bom, mas cada um tem as suas preferências. Não, eu acho que o seguinte, o Grêmio contratou um jogador chileno chamado Pinares, pensando que esse jogador pudesse ser a alternativa para o Jean-Pierre, que pudesse ser um armador por dentro. Não, esse é um jogador que joga pelas laterais do campo. E aí? Mas vai tem botar detalhe, o Pinares Pato. aonde agora? Tem um detalhe, Pato. Agora, com o Thiago Nunes, o Grêmio joga no 4-1-4-1, que é o esquema que o Pinares jogava lá na Universidade Católica. Na verdade era um 4-3-3, mas é parecido, né? Tem um primeiro volante, dois meias lado, né? E aí dois de beirada. O Pinares jogava como meia pela direita, à frente do primeiro volante. Nem como ponta, nem como meia centralizado único. Ele jogava num tripé pelo lado direito. Ele poderia ser testado assim, com o Thiago Nunes. Vai que encaixa. Foi assim que ele se destacou na Universidade Católica e fez com que o Grêmio o contratasse. Não sei, talvez dê certo. O problema pode ser outro, pode ser realmente falta de qualidade, ou enfim, outros problemas, mas de repente Pinares possa ser testado, enfim, na dele, na função que é a dele. Agora a gente falava da ausência do Maicon, que o Grêmio não tem um meio-campo substituto, e eu concordo até com o Nicolas. Por que não mudar um sistema, né? Faz tempo que o Grêmio vem nesse mesmo sistema, a gente vê vários times aí com o 3-5-2, com esse sistema do Nicolas aí, o 4-3-3, é isso, né, Nicolas? 3-4-3 e... mas o 3-5-2 é muito perigoso, principalmente este Grêmio, que tem dois veteranos aí na zaga. Mas aí colocaria ali o Juan pra dar uma cobertura e sair jogando de repente, e alguém pra proteger. Ô Pato, como é que é mais perigoso ter 3 zagueiros sendo 2 veteranos do que ter 2 zagueiros sendo os 2 veteranos? O Grêmio tem um problema que terá que ser resolvido brevemente, com muita urgência, porque o Jeromel começa a encaminhar o encerramento da carreira. Não tem mais velocidade, não tem mais aquela imposição física que tinha, né, quando jovem. Kahneman vem falhando também com muita sequência. O Grêmio tem aí o Juan, eu apostaria nesse Juan. Mas aí, como é que vai tirar o Jeromel e o Kahneman? São dois jogadores que me parece tem cadeira cativa no time do Grêmio, independentemente do momento que eles estão vivendo, que é o momento que eu também, que tem o Internacional, o problema que tem o Internacional com esse sequestro. Ô, Jean, e até nessa questão do meia, né, eu acho que por muito tempo um meia estava, não vou dizer livre no mercado, mas estava a ponto de um clube fazer uma tentativa e conseguir com mais facilidade, que é o Gustavo Scarpa, né? Eu lembro que eu falei várias vezes aqui na Rádio Grenal, ele não estava sendo nem relacionado no Palmeiras, ele não estava pegando lista. Eu sei que o Palmeiras ele não é um clube fácil de negociar, né? Ainda mais quando se trata de concorrentes, mas a gente sabe que quando um jogador ele quer se transferir para outro clube, ele consegue, né? E aí tu pegar um Gustavo Scarpa, com a qualidade que tem, tudo que ele apresentou, principalmente com a camiseta do Fluminense, e aí tu oferecer uma boa proposta para ele, com um projeto, para ele chegar aqui com boas condições de ser titular, de ser o meia do Grêmio. E aí o Grêmio não fez nada, não fez nenhuma movimentação, o jogador estava ali. Por exemplo, o Diogo Barbosa, o Palmeiras não queria liberar. Só que o jogador fez força, fez pressão e veio pro Grêmio. E aí o Grêmio foi lá e contratou o Pinares. Eu sei que o Gustavo Scarpa, na época, e eu tô falando de uma coisa aqui que hoje não poderia acontecer, obviamente, mas é um exemplo de que às vezes tem que fazer um esforço se tu quer montar um time melhor, sabe? Não adianta tu contratar o Douglas Costa, que é um excelente jogador, de outro nível, se jogar tudo que sabe, vai ser a nata do futebol brasileiro, Douglas Costa, né? Mas tem que ter o todo. Não adianta esperar que o Douglas Costa vai pegar uma bola, vai driblar 3 todo jogo, vai fazer o gol. Não vai. Não vai. O futebol não é essa barbada. Os jogadores, todo mundo faz uma Copa do Mundo contra o Douglas Costa. Vai ter 2, 3 marcando sempre. Tem que ter mais gente, tem que ter um meio campo para armar jogadas, para dividir responsabilidade.
Então eu sei que, e tem razão a direção nessa questão financeira, o Grêmio tem os pés no chão, o presidente Romildo salvou o Grêmio financeiramente, tem todos os méritos do mundo, mas tem que tentar trazer um meio ali, melhor ali, um volante talvez. Falaram muito no Rafael Carioca, um cara que é bem interessante, assim, né? Controle de bola, que dá o meio de campo algo que o Grêmio perdeu, que era nessa linha que a gente estava falando. Então, olha, se não prestar atenção no meio de campo, o Grêmio vai ter muitas dificuldades aí ao longo da temporada. 1h36, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Esse é o Dupla em Debate deste sábado. Segue pela Eurocopa. República Tcheca 0, Dinamarca 1, 36 minutos do primeiro tempo. E depois, 4 da tarde, tem mais um confronto aí pela Eurocopa. Ucrânia e Inglaterra, 4 da tarde. Ainda hoje tem a Copa América, Uruguai e Colômbia, Argentina e Equador. No Campeonato Brasileiro da Série A, hoje 3 jogos, além do Internacional, 9 da noite com o Corinthians. 7 da noite tem Atlético Paranaense e Fortaleza. E o América recebe o Santos. Tem também pelo Campeonato Brasileiro da Série B o Brasil de Pelotas em campo. 7 da noite recebe o Cruzeiro no Bento Freitas. 4h30 tem Vasco e Confiança. 18h30 CSA e CRB. 19 horas Sampaio Corrêa e Londrina. Às 9 tem Avaí e Botafogo. 9h30 Vila Nova e Ponte Preta. E no mesmo horário Vitória e Goiás. E mais cedo na Série C, o Ipiranga, jogando fora de casa, venceu o Oeste 4-2 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E para a gente encaminhar aqui, os gaúchos na Série D do Campeonato Brasileiro jogam amanhã, é isso, né, Nicolas? O Aimoré contra o Caxias, fora de casa. Né? E o Esportivo tem uma pedreira, enfrenta o Cascavel fora, né? Do Tcheco, lá no Paraná. Aliás, muito bom esse time do Cascavel, hein? Claro que tem investimento, mas é um time bem treinado, jogando também no 3-5-2. É uma tendência aí que aparece com bastante força no futebol europeu e também por aqui no futebol brasileiro. Agora, o Bruno falava sobre o Scarpa, e é curioso, né, que eu lembro no início do ano passado, o pessoal comentava que o elenco do Palmeiras não era tudo isso e criticava bastante alguns atletas, o Scarpa entre eles, dizendo que foi jogador de uma temporada só no Fluminense. Só que aí chega o Abel Ferreira e alguns jogadores crescem de desempenho assim de uma maneira vertiginosa. O Rony foi um exemplo, o Rafael Veiga viveu uma grande fase e agora o Scarpa vive um grande momento. E tem aquele negócio que agora acontece com o Grêmio também. Eu vejo muita gente criticando o elenco do Grêmio, falando que não tem tanta qualidade assim. Só que quando a equipe está coletivamente mal, as individualidades sucumbem junto. E aí a impressão que dá é que os jogadores são pior do que eles realmente são. São piores do que eles realmente são. Isso aconteceu com o Palmeiras. Tá aí, tem vários jogadores que hoje se destacam. E eu sigo entendendo, eu sei que tu concorda, Gê, que o Grêmio tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E por isso que a cobrança é tão grande do Thiago Nunes. Entre os três, né? Flamengo, Atlético Mineiro e eu acho que depois veio o Grêmio. Tá aí. Dá pra fugir muito disso. Tá no bolo. Só que é aquele negócio, quando o time tá mal, aí parece que nenhum jogador presta, que são todos fracos, todos ruins. Pelo amor de Deus, olha o que o Grêmio tem no seu elenco, né? Jogadores... É aquilo que eu digo, Nicolas, a respeito do Internacional. O Internacional não tem jogadores com condições de fazerem a diferença, nem mesmo o Tyson é esse jogador. Então o Internacional tem que apostar no coletivo. Claro. Problema do Inter. É aquela coisa, eu concordo que quando todo mundo tá mal, a culpa não é de cada jogador, né? Porque senão a gente começa a queimar todo mundo, né? Por isso que eu disse, a gente até tem uma brincadeira aqui, o Ítalo, que a gente fala. Tira o Ferreira do time. Tira o Ferreira, coloca o Everton Cardoso. Tá ruim o Ferreira, acho que não serve, não, né? Jogadorzinho, como muitos falam aí, né? Tira ele, coloca o Everton Cardoso. Tira o Chapecó. Bota o Paulo Vitor. Tira o Douglas Costa. Tem uma galera que já tá massacrando o Douglas Costa. Ah, não é tudo isso, não serve. Tira. Coloca o Luiz Fernando. É isso que tem que fazer. É brincadeira. Não, mas é o que o pessoal quer. Então tá certo, Nicolas. A precisa questão ter um pouco mais de paciência, né, Bruno? Claro. Com o próprio treinador Thiago Nunes, que é hoje lanterna, tem 2 pontos, mas é pouco tempo.
não tem 3 meses do trabalho do Thiago Nunes. E nesses 3 meses tem o Gauchão, tem a Recopa. Claro, o Campeonato Brasileiro é um desastre, mas será que não dá para esperar até um pouquinho ali, quem sabe numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana? Seria arriscado permanecer ainda com o Thiago Mas Nunes? tem que ganhar no Brasileirão, né? Que a lanterna, ela pesa, né? Pesa demais. Mas eu também acho que não é momento de entrar em desespero, sabe? Porque faltam 32 rodadas. E daqui a pouco, que nem tu falou já, demite o Thiago Nunes, aí chega um técnico novo, começa mal ali, tem 2, 3 derrotas, aí logo ali adiante troca de novo. Quantas vezes a gente viu esse filme Conheço muito se repetir no futebol brasileiro? Tem um time em Porto Alegre que aconteceu isso em 2016, tá aí como prova do desastre que pode ser se não houver planejamento. Então eu entendo que tem que haver cobrança e o Grêmio tem que evoluir com uma certa urgência, mas tem esse outro viés também, né? Não adianta ficar trocando treinador a rodo achando que vai resolver. 2-0 Muitos Dinamarca. times que procederam assim e terminaram na Série B. 2-0 Foram Dinamarca, rebaixadinhos. quartas de final da Eurocopa. Dinamarca vai encaminhando aí a sua classificação no primeiro tempo, 41 minutos. 2 para Dinamarca, 0 para a República Tcheca. A Eurocopa. Hoje pela manhã tivemos também encerrado o Brasileiro Sub-20. O Internacional perdeu para o Vasco, fora de casa. É a base aí do Internacional hoje também. A minha Itália perdeu um jogador importante, um dos fundamentais no esquema da Itália ontem. Spinazzola, jogador da Roma, que rompeu o tendine de Aquiles. Mas tá classificado, né, Pato? Será que chega na final aí? Será que vai ser campeão da Itália? Não, agora tem essa parada aí dura, ingrata contra a Espanha. E não podia perder esse jogador. Não é porque é da Roma, mas é um dos jogadores mais importantes dessa Itália atual. Agora, Rompeu o tendine de Aquiles. É duro. complicado, tendão é complicado. Agora, que belo jogo ontem, empatou. Bélgica e Itália, jogo intenso, as duas equipes buscando gol, né? Um nível altíssimo. E tu cantou a pedra, né? O Insigne segue sendo o principal jogador da seleção italiana e que golaço que ele fez, hein? Mas o principal jogador vinha sendo o Spinazzola, viu? Uma perda terrível para a Itália. A perda do Spinazzola. Agora foi um grande jogo, sim. Porque a Itália não é mais aquela Itália catenacciara, como se dizia, né? Que jogava tão somente na defesa. É uma Itália que sai pro jogo e tem, nesse brasileiro Jorginho, um extraordinário jogador, né? Jorginho, esse aí é aquele que dá o ritmo ao time da Itália. 1h44, dupla em debate aqui pela Grenal. Vamos até as 2 da tarde debatendo futebol. Hoje, 9 da noite, tem Corinthians Internacional. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem a cobertura aí da Rádio Grenal com a narração do Ângelo Afonso. Amanhã tem o Grêmio, 8h30, diante do Atlético Goianiense, na Arena, com Haroldo de Souza. É claro que a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação o jogo do Juventude, Ceará e Juventude às 18h15 pelo Campeonato Brasileiro. Chegamos à 9ª rodada do campeonato. O líder é o Bragantino, 18 pontos. Se isolou aí o Braga. O Atlético Paranaense é o segundo com 16, terceiro Palmeiras também com 16 e o quarto Fortaleza. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Na zona de rebaixamento, o 17º é o São Paulo com 5 pontos, 18º Cuiabá com 4, Chapecoense 19º, 4 pontos e o Lanterna é o Grêmio com 2 pontos, tem 2 jogos atrasados. O Internacional é o 14º com 9 e o Juventude é o 8º, tem 12 pontos. O Inter, se vencer hoje, alcançaria aí 12 pontos na tabela de classificação, empataria com o número de pontos do Juventude. O Grêmio, com uma vitória amanhã, iria para 5, não sairia da zona de rebaixamento. É a situação aí da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E a gente vai, é claro que, falar aí durante o tarde de futebol muito mais, destacar as informações da dupla Grenal com a nossa reportagem, projetar o time do Inter para logo mais, como a gente falou no início do programa. O Inter deve ter aí o Daniel no gol,
o Saravia na direita, Lucas Ribeiro e Vitor Cuesta na zaga e Léo Borges deve ser o lateral esquerdo, mesmo o Paulo Vitor entrando no bid e já tendo condições. No meio pode aparecer ali o Dourado ou o Johnny, Edenilson, o Lucas Ramos e o Maurício, e ainda com a possibilidade do próprio Nonato, o Patrick que vai ser preservado, e no ataque o Yuri Alberto. Yuri Alberto que vive altos e baixos, né? Faz gol, mas também perde muito. O último jogo perdeu gols importantes, né? Nicolas, Pato e Bruno. Além dos gols perdidos, ele foi muito mal. Mas não é bem servido também, né? Mas ele teve oportunidades, por exemplo, no jogo contra a Chapecoense, Pato, em que ele marcou, ele perdeu alguns gols também. Mas o que eu ia dizer contra o Palmeiras, além disso, ele foi mal tecnicamente. O Yuri Alberto errou domínios, errou passes, foi mal o Yuri Alberto. Agora, não está em boa fase, não. Ele e o Thiago Galhardo não estão em boa fase. Não, agora é um jogador com potencial imenso, e o que eu sempre falo, a partir do momento que ele tiver mais efetividade, ele vai desatar a fazer gol em tudo que é jogo, porque ele tem força e tem velocidade para ganhar dos zagueiros. Né? Se ele tiver mais efetividade, tem tudo para fazer muitos gols, e é o centroavante titular do Aguirre, até pela questão do modelo de jogo, né? Que é de mais velocidade, mais vertical. O Galhardo é mais um jogador para tabelar, para fazer pivô para os companheiros, para carimbar. O Yuri Alberto já é um cara para atacar a última linha em velocidade e receber essa bola em profundidade. Eu acho que eu gosto muito do Yuri Alberto. Eu, sinceramente, acho um jogador de muita qualidade mesmo. O Nicolas pegou bem ali as características, e é difícil um centroavante que tem essas características, né? Ele tem velocidade, e normalmente o centroavante ele fica mais dentro da área, mais posicionado. Até alguns sabem sair da área porque tem técnica, mas não velocidade, né? Não é o forte do centroavante. E ele não. Ele tem força. Ele consegue sustentar o defensor para virar, pra fazer um pivô, e ao mesmo tempo, se tiver que jogar no contra-ataque, ele dispara em alta velocidade. Claro que a questão da idade ajuda também. E ele finaliza com as duas pernas, né? Não tem perna ruim pro Yuri Alberto. Para onde cair, ele finaliza. Então é um jogador assim que realmente sou fã do Yuri Alberto. Acho que ele tem condições de crescer ainda mais. O problema é que o Inter acabou aí trocando de técnico, aí não deu certo o trabalho do Ramires, agora tá chegando um novo treinador, né? No caminho teve o Osmar Loz, então o Inter vive essa dificuldade, né? Um momento de transição. O próprio Patrick, que a gente citou, que tem essa questão também do cansaço, decaiu muito, tá bem mal o Patrick. Então eu acho que faz parte, né? O time não vive uma boa fase por vários motivos, e aí o Yuri Alberto entra junto nessa situação. E quando a gente fala de um centroavante que, mesmo que tenha muita qualidade e que acrescente em vários aspectos, o centroavante, o principal é o gol, né? O centroavante, ele vive de gol. E aí, quando a bola começa a não entrar, a confiança baixa. E aí, na hora da tomada de decisão, não tem a mesma tranquilidade para tirar do goleiro, para escolher a melhor opção. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com o Roberto. Uma questão de fase mesmo, confiança não está em alta, mas assim que a bola voltar a entrar, hoje, ele volta a ser aquele jogador espetacular que a gente se acostumou. Entre ele e o Galhardo, não tem nenhuma dúvida, Yuri Alberto. A gente falou do qual seria o time ideal do Grêmio, mas o Inter, na opinião de vocês, qual seria o time ideal com todas as peças aí disponíveis para o Diego Aguirre? Seria aí já com esses dois reforços? Seria com o Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto na frente? Que seria o meio-campo? Qual seria o time ideal para vocês do Internacional? Ele vai usar o Daniel, Saravia, esse menino que chegou emprestado do Corinthians, o Cuesta e o Paulo Vitor. Esperando que o Paulo Vitor, né, dê uma resposta positiva. Dourado, Johnny, Edenilson, Maurício. E lá na frente, Caio Vidal e esse Yuri Alberto. Acho que ele vai sacar o Patrick. Estaria fora? Como? O Patrick estaria fora. Sim, fora. Nesse momento, fora, completamente. Mas... E quando voltar o Tyson entra no time. Mas essa é a tua opinião, Pato, ou o que tu acha que o Aguirre vai fazer? Não, essa é a minha opinião, e nesse momento eu acho que é a opinião também do Aguirre. Porque ele já está deixando de fora o Patrick. Eu acho que é muito mais por uma questão física e do rodízio. Eu acredito que o Patrick segue tendo lugar nesse time titular do Inter. Agora,
esse meio de campo aí com Dourado, Edenilson e Johnny não funcionou, né? Não funcionou. O Johnny até nas categorias de base... Porque ele botou o Johnny como o mais armador. Isso, como meio ali pela esquerda nesse tripé. O Johnny na base jogava mais adiantado mesmo, mas no profissional ele sempre rendeu mais como primeiro volante. E o Inter ficou com muita dificuldade de criação, tendo esse tripé no jogo contra o Palmeiras. Por isso que eu entendo que o Johnny tem que ser primeiro volante. E aí, sem o Tyson, o Maurício jogando por dentro, com Caio Vidal e Patrick nas beiradas e o Yuri Alberto na frente. Agora, quando voltar o Tyson, pela bola que tem jogado, talvez o Patrick sairia do time. Esquerdo também, no lugar do Patrick. Maurício na esquerda e o Patrick fora. Eu acho que o Inter ideal, assim, com as peças que tem, eu acho que Daniel, o Saravia, acho que tem que testar o Bruno Mendes, né? Pelo aquilo que a gente falou antes, dos outros foram testados e não conseguiram dar conta, então o Bruno Mendes eu quero pelo menos observar, né? O Cuesta, embora não viva um bom momento, não tem ninguém melhor. Na lateral esquerda, o Leonardo Gomes não tem como, então vamos lá. O mesmo que eu disse pro Bruno Mendes se encaixa ao Paulo Vitor. Vamos testar e vamos ver, não sei. Eu não vi jogar, então eu não sei, né? Mas vamos testar. No meio de campo, Rodrigo Dourado ou o Johnny. Acho que o Dourado ainda. Depois o Edenilson. Aí o trio ali de meias, o Patrick, com certeza, titularíssimo no meu time. Acho um jogador importantíssimo, embora esteja numa fase ruim, ele é um jogador que tem muita qualidade. Então o Patrick pelo lado esquerdo. Do lado direito, o Caio Vidal, porque, querendo ou não, é uma das poucas peças de velocidade que tem no elenco. Por dentro, o Tyson. E no comando de ataque, o Yuri Alberto. Acho que esse seria o Inter melhor, assim, com as peças que tem. Jean. Perfeito, vamos aguardar então. Que o Patrick tem muita qualidade, eu vou me permitir colocar em dúvida. Eu gosto do Patrick. Tu acha também. que o Zé Gabriel tem qualidade, né, pai? Eu acho o Patrick um bom jogador. O Zé Gabriel ia jogar no time do Aguirre, hein? Como lateral? Ele estava indo bem naquele jogo contra a Chapecoense. E aí, aquela infelicidade machucou. Mas todos os treinadores que passaram pelo Internacional viram no Zé Gabriel qualidade. Porque não tem outro. Se tivesse o Moledo aí, jogava o Moledo. Eu gosto do futebol do Patrick, tanto é que no ano passado, eu lembro que houve uma época em que ele era defenestrado pela torcida do Inter, ainda no início do ano, e eu considerava o Patrick um jogador subestimado. Aí ele voltou a ter um protagonismo grande na reta final da temporada, foi considerado por alguns o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e de fato ele foi muito bem, mas essa temporada dele ela é ruim. E muito se argumentava de que estaria relacionado à maneira com que o Miguel Ángel Ramírez utilizava o Patrick, que era diferente na função, embora o posicionamento seguisse o mesmo, aberto pelo lado esquerdo, mas agora está provado que não era só isso, né? O Patrick está mal tecnicamente, fisicamente, mas ainda assim eu acho um jogador muito, muito importante. Só que também tem que saber a sua limitação, né? Em determinado momento, talvez, na cabeça do Patrick ou na cabeça das pessoas da opinião pública, se criou a imagem do Patrick como um craque ou uma referência técnica. Não é isso. Mas que é um bom jogador e um jogador muito importante, eu concordo. O Inter que tem logo mais jogadores pendurados aí, o Yuri Alberto, Moisés, Vitor Cuesta, Thiago Galhardo, Edenilson e Léo Borges. E como a gente comentou aqui, quem está fora, Caio Vidal suspenso, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Moisés, Tyson, Heitor, Thiago Galhardo, Guerreiro, lesões, Palácios na seleção chilena e Bruno Mendes, cláusula contratual. O provável Corinthians, adversário do Inter, deve ter Cássio no gol, Fagner na direita, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho no meio, mais à frente tem Vitinho, Gabriel, Gustavo Mosquito e Matheus Vital, e no ataque Jô. A arbitragem será do carioca Marcelo de Lima Henrique.
Jogo que a Grenal conta para você 9 da noite, Internacional, ou melhor, Corinthians Internacional na Arena Neoquímica, que amanhã recebe também o clássico Fla-Flu, 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos de amanhã, ainda às 11 horas, tem na Arena Condá Chapecoense Bahia. O Sport Recife, na Ilha do Retiro, recebe o Palmeiras. 18h15 no Morumbi tem São Paulo e Bragantino. Às 18h15, Ceará e Juventude no Castelão. Arena Pantanal, no mesmo horário, tem Cuiabá e o Atlético Mineiro. E o Grêmio fechando a rodada 8h30, também com a transmissão da Grenal, com Haroldo de Souza, Grêmio e Atlético Goianiense. Parada dura aí pro Grêmio Atlético Goianiense, que é hoje o 10º colocado, mas vem apresentando um bom futebol no Campeonato Brasileiro. A gente passou aqui o provável Grêmio para enfrentar o Atlético Goianiense. Deve ter aí o Breno no gol, voltando de Covid-19, Rafinha ou Wanderson na direita, Jeromel, Kahneman na zaga e o Diogo Barbosa na esquerda. No meio, Vitor Bobsin, Matheus Henrique e Darlan ou Jean-Pierre. Mais à frente, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza. E uma remota chance aí do Ricardinho aparecer como titular. Técnico Thiago Nunes, que balança no cargo. No último jogo acabou perdendo para o Juventude, houve a reunião, aliás uma reunião muito extensa, e que depois tanto o Herman como o presidente Romildo Bolzan, depois o técnico Thiago Nunes apareceram na coletiva. Foi aquilo que a gente comentou durante a semana, né? Hoje, vencer ou vencer. O novo técnico do América Mineiro é o Wagner Mancini, correto? Foi anunciado ou não? Chegou a ser, né? Sim, já treinou 2, 3 jogos. O Jorginho foi anunciado no Cuiabá, não sei o que eu ia falar, aceitou a proposta, né? Jorginho no Cuiabá. Jorginho tava precisando de um técnico no Cuiabá, né? Tava na hora já. Pois é, mas o Jorginho não sei se é uma boa opção, eu não contrataria o Jorginho. O Jorginho, ele roda bastante, hein, né? Vários clubes médios. Eles queriam o Mancini, né? O Cuiabá. Queria o Mancini, né? Ele foi pro América Mineiro, não deu certo. Mas o Jorginho, qual o trabalho bom do Jorginho? Vocês lembram de um trabalho bom assim do Jorginho? Eu não lembro. Não, é difícil, né? Mesmo? Acumula trabalhos ruins. É mais lembrado até Cuiabá, como auxiliar do Dunga, né? Na seleção brasileira. Foi acho que o trabalho aí que mais chegou próximo de uma boa campanha. Oi, turma, digo pra nós, o Patins está muito certo com relação à dupla Grenal. Os jogadores da dupla precisam ser mais time, muito mais raça e deixar o salário de lado. Valeu, turma, Patins, sucesso. E o Rogério de Gravataí. Tem mais ouvinte aqui nos acompanhando. Ouviu aí, ô Cascata? Sim, a única mais... Acordou o homem? Acordou. Faltando tu ouviu bem aí, Cascata? Sim, eu ouvi, ele disse que tu tá certo quando tu disse que eles têm que jogar com mais raça, eu concordo. Mas foi só isso. Cascata. Foi só isso que ele te disse que tu tá certo. Vai cantar, Pato? Já projetou a música aí, Patinho? Na expectativa, hein? Quer que eu cante, então? Não, mas é o mínimo, né? Então vamos lá. Trilha sonora e tudo, vai, Sucesso. Prima sorriso, o capitão multe cose, dopo tanti mesi ora cosa sono per te? Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua. É nesse momento que sobe a audiência da Grenal, assim a gente vai fechando o Dupla em Debate deste sábado. Vem aí o Tarde de Futebol, 9 da noite tem Corinthians Internacional e amanhã tem Grêmio e Atlético Goianiense. Valeu, ficamos por aqui. Na sequência tem o Tarde de Futebol. Até mais. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sou Rádio Grenal, tá na boa, tá na Rádio Grenal.